Boa noite, pessoal. Boa noite, Nadson. Boa noite, Lai. Boa noite, convidado. Boa noite. Estamos aqui com o terceiro episódio do Clubecast Canaã e é uma satisfação receber todos vocês aqui. E hoje não seria diferente, a gente tem um convidado aqui muito especial, um convidado que fez parte da família Canaã, está aqui conosco para relembrar alguns acontecimentos, né? Mas antes de a gente apresentar ele, vamos fazer um suspense, o Nadson vai fazer uma oração. Opa, pode deixar. Para iniciar o nosso Clubecast. Boa noite, boa noite. Vocês de casa também fiquem à vontade para fazermos uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo dia, obrigado pelos livramentos. Senhor Deus, toma conta desse podcast para que o Senhor possa ser exaltado e glorificado acima de tudo e de todos. Obrigado por tudo, esteja com o nosso convidado e abençoe os que vão escutar também. É o nosso pedido, nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, Anderson, se apresente aí pra nós aí, né? Quem é você? Porque muita gente de casa não te conhece, assim como a gente conhece. Então, por favor, fique à vontade. A câmera é aquela ali, tá? Você pode olhar lá e aí você dá o seu ok aí. Quem é você, por favor? Muito boa noite para todos vocês. Muito boa noite a vocês. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite aí. Fiquei muito feliz. Deu um certo frio na barriga com vocês. Sempre dá, né? Vocês me chamaram para vir. Mas eu fiquei bastante contente por ter lembrado de mim. E a gente vir relembrar e falar do clube é muito bom. Eu acho que muita gente já me conhece, né? Meu nome é Anderson. Fiz parte do Clube Canaã. Uma vez também já fui até diretor daqui. E para mim foi uma honra muito grande trabalhar para Deus. E esse sou eu, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história do Clube Canaã, quando eu fiz parte. É isso aí, muito bom. Agora, tira uma dúvida aqui, irmão, que muita gente, acho que muita gente tem também. Eu tenho. Como é que você conheceu a igreja, o Clube de Desbravador? O que ele faz parte assim na sua vida assim? Quando eu conheci o Clube Desbravador, eu tinha em torno de 9 para 8 anos. Sim. Se eu não estou enganado. Se não está enganado. Fui lá em Salvador, né? Faz muito tempo já, Faz né? muito tempo, Faz né, muito Anderson? tempo. 6 anos atrás. 6 anos que você acha que faz, né? Que eu lembro. Pô. Que você lembra. Ainda tem mais uns 30 aí. Quase isso, Quase hein? isso. Ah, abafa, deixa abaixo, essa parte aí deixa abaixo. Beleza, prossiga. Então, o clube era lá em Salvador. Eu lembro que eu estava passando na rua, na frente do colégio, e aí eu vi o pessoal lá, né, marchando, um grupo reunido lá. E eu fiquei olhando do portão, se eu não me engano. E quem me convidou foi o Carlinho, se eu não me engano, foi o Carlinho que me convidou para entrar. Uhum. E desse dia em diante eu fui pro clube. Eu lembro que eu ia todo domingo com uma camisa branca, que tinha uma bola aqui no meio. Eu não esqueço disso. E olha que eu sou ruim de memória. Eu ia com uma camisa branca que tinha uma bola aqui no meio. Que eu era apaixonado para jogar bola. E depois eu fiquei apaixonado pelo clube. E eu só ia com ela. E depois dos meus 9 anos em diante eu comecei a ir pro clube. Não parou mais. Não parei mais. Aí juntou o futebol com o clube. Duas viu que era paixão, bo- né? é, Duas virou duas paixão. paixões. Viu que era... Não, mas comigo também foi meio parecido, né? Por causa do clube e também por causa de futebol. E por causa de influência de amigos lá, nos meninos que já eram, falando, não, Nath, bora que lá é bom. Falei que é bom o quê, mano? Vamos embora que é bom. Peguei e fui. Quando cheguei lá, me encantei até hoje, graças a Deus. Clube de tô aí. Desbravador é assim, ou você ama, ou você ama. Tem outra verdade, opção. É verdade, é verdade. Então, Fora- Anderson, conte pra gente um pouquinho de sua experiência no Clube Canaã. Não. Além eu sei que você tem muitos anos aí de desbravador, outras experiências, mas dentro do Clube Canaã eu sei que você passou e vivenciou muita coisa aqui com a gente. Eu fiz parte desse período aí que você foi diretor aqui nosso do Canaã. Você lembra do que dessa época? Assim, quando eu vim pro Clube Canaã, o pessoal, quando falou pra mim, falou assim: já passaram vários baianos por aqui e tal. Seu irmão já passou por aqui. E o pessoal sempre falou muito bem da gente, graças a Deus, né? E quando eu vim não foi diferente. Muita gente que participava do clube recebeu a gente. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu trabalhei como um conselheiro, trabalhei como instrutor. Depois eu trabalhei como diretor pro clube. E assim, eu acho que trabalhar no Clube Desbravador e trabalhar num estado diferente do seu é uma aventura muito boa. É um desafio onde você coloca Deus, você sempre tem que colocar Deus à frente. Mas quando você trabalha na direção, você trabalha como diretor, você coloca Deus à frente. E eu digo pra você, quanto mais você trabalha pra Deus, você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. E comigo não foi diferente. Eu acho que o que me marcou muito foi quando
eu era diretor. Quando eu virei diretor, eu fiquei pensando. Quando falou na comissão, eu falei assim, quando acabar o culto eu não vou aceitar. Vou correr. Eu lembro que eu falei assim mesmo. Só ficava com isso na mente. Quando acabar o culto eu não vou aceitar, eu vou dizer que eu não quero não. E aí foi passando o culto e tal. Eu lembro que acabou o culto e eu não lembrei de falar isso. Esqueceu, né? Eu esqueci. Deu branco. E a gente começou a trabalhar. E um dos nossos primeiros objetivos era salvar do pecado e guiar no serviço. Porque o clube, ele estava um pouquinho carente de criança. Porque a igreja não tinha tanta criança. A gente tinha que recrutar a criança lá fora. E a gente começou a fazer isso. E a gente botou nosso segundo objetivo de era ir pro Camporim. Só que era um objetivo onde a gente não tinha nada. Sim. Não tinha barraca, não tinha mão de obra, não tinha dinheiro. O mais importante, né, cara? Uma Ainda das mais coisas pra mais Campori, importantes. ainda mais pro Campori, tem que ter fundos mesmo. E a gente não tinha nada disso. E a gente começou a trabalhar. E Deus abençoou, entrou um pastor, o Denis, não esqueça do Denis. Espero que ele veja esse vídeo. E vai ver. Vai chegar A gente assim. vai mandar pra ele, vai mandar pra Ele ele. ajudou bastante o Clube Desbravador, enviado por Deus ali, aquele pastor. E a gente trabalhando, orando, passaram algumas pessoas daqui que vieram de outro clube ajudar nós. Só que infelizmente não ficaram. Decidiram ir ajudar outros clubes. O pessoal da igreja aqui também começou a ajudar a gente. E o clube não era aquele clube grande em pessoas, mas era um clube grande em união, em amor. E a gente começou a trabalhar para ir para o Camporim. E a gente começou a trabalhar, investir os meninos, começou a trabalhar em classe, especialidade. E até em batizar meninos aqui no clube. E a gente foi com o nosso objetivo. E graças a Deus foi um objetivo cumprido. Quando eu estava assistindo o podcast daqui, né? Aí eu vi os troféus e as coisas aqui, eu Eu ia lembrei. falar disso. Já começou a lembrar. Aí eu lembrei, eu vi ali, eu falei, caramba, eles colocaram lá. Foi quando Esse era daqui, né? diretor. Deixa eu pegar o daqui pra não Mostra atrapalhar. pro seu ver. Um deles, né, Anderson? esse aí foi um dos que quando a gente foi pro Camporim a gente ganhou. Corrida Foi a corrida bíblica. bíblica. Muito bom. Eu até brinquei, né, com o pessoal e falei, tá vendo que nosso clube era espiritual. No meio de 100 clubes desbravadores que tinha lá, a gente foi onde ganhou a corrida bíblica. E pra gente estar lá, a gente precisou muito da presença de Deus. Eu sei que todos os clubes para ir pro Camporim tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas o mais importante tem que ter Deus. Tem que ter Deus. É o A gente principal, sempre né? pedia a Deus. A gente sempre pedia a Deus, eu sempre orava. Deus sabe que pra mim foi uma época muito difícil. Porque eu não tinha um trabalho fixo. Então, assim, eu cuidava das coisas de Deus e, graças a Deus, a minha família nunca passou fome. Nunca deixei de pagar um aluguel. E Deus abençoou a gente, abençoou as crianças. E até hoje, na rua, eu encontro alguns desbravadores Que lembra. que lembram. Não Ele tem fala- como não lembrar, né? Marca. Marca. Marca Sempre muito. tem um momento, isso eu falei até com quando a gente estava O último convidado, o o Osni. último convidado, ele tipo, sempre vai marcar, sempre vai ter alguma coisa para marcar, seja alguém, seja alguma atividade, seja, sei lá, uma ordem unida, um acampamento que sempre marca muita gente, é É acampamento. que cada né? desbravador tem um perfil, né? É. Tem desbravador que é mais apaixonado pela Ordem Unida, tem desbravador que só Isso, gosta de sim, brincadeira, sim, de sim. acampamento. É Então, verdade. cada um vai ter uma coisa que goste. Eu, particularmente, gostava da Ordem Unida, mesmo é. sem saber muita Eu coisa. também sempre Que a gostei gente da ordem gostava unida. daquele negócio da luva branca, de ser do pelotão, de pelotão ser especial. diferenciado. Paradinho Essa blusa dele aí é bonitinho. um pelotão especial, né, irmão? Então a Premier, gente gostava Salvador, disso. é. Então cada desbravador ele vai ser marcado com alguma coisa, Sim. né? Tem uns que não gostam muito de Ordem Unida, acha meio chatinho, mas cada um tem um perfil. E eu queria saber de você, assim, você sempre participou de clubes de desbravador, mas qual foi a sensação quando te colocaram como diretor? Você falou aqui que ia renunciar, né? É. Vou esperar ficou com passar, mas medo. depois eu vou entregar. Mas uma coisa é você fazer parte da direção, ficar acompanhando ali, mas outra coisa é você receber Toda a aquele responsabilidade. cargo, a responsabilidade de ser o diretor. O que passou na sua cabeça, assim? Ó, quando eu falei pra você, lá em Salvador também tinha sido diretor uma vez, né? Fui ser diretor lá também. Você era Aí do quando eu vi- Montanhas lá, não foi? É, Do na verdade, o Montanha. primeiro clube meu era Sete Era Estrelas, né? 7 estrelas. Eu É. sou da época do Sete Sou Estrelas. da época do Sete Quem não Estrelas. conhece, a gente é conterrâneo aqui. É, Talvez vocês estão assim, né? Quem é é, esse povo aí? quem Tudo é se esse- conhece. É. A gente é conterrâneo aqui, Mesmo clube, tudo mesma mesmo igreja, clube, mesma mesma igreja. Então a gente tem um histórico um vínculo. antes do Já se canal. conhece É. antes, é verdade. Então, aí assim, querendo ou não, dá aquele medo. Que com o tempo eu consegui aprender que o clube de desbravador, quem é o diretor do clube de desbravador, é que nem um pastor da igreja. Ele cuida de tudo.
Ele é responsável por tudo. Não que ele vai fazer tudo. Mas ele é responsável por tudo. Foi o que eu disse. Então, hoje eu era o ancião do clube. Eu era o diretor do clube. Então, eu era responsável. Vai orientar, vai guiar tudo, né? Era o que passou De pela modo minha geral. cabeça. E Foi se o a diretor minha vai primeira bem, preocupação. E se o diretor vai bem, é automático. O O clube clube. tá bem, né? É o espelho, né? É o espelho, A sensação foi boa. Eu vou falar a verdade pra vocês. A sensação foi boa. Foi Mas uma e o das dia a melhores. dia, na hora da prática, assim, aquele peso, a Só de responsabilidade. pensar, pô, eu tenho que fazer isso aqui pra não dar errado, pra não prejudicar e fazer assim, e a preocupação, como é que fica, irmão? Isso era todo dia. Todo dia. Porque todo assim, dia. ó, quem vive o clube, quem ama o Clube Desbravador sabe. Clube de Desbravador começa no domingo e termina no domingo. Aí você fala, então você vai e vem. Não, Não. começou no domingo de noite De novo. e só vai acabar no domingo de manhã. Entendeu? É, tipo, 7 muito dias, diferente, sem né? parar. Todos os dias o Todos Clube os Desbravador. dias, É. De domingo a domingo. De domingo a domingo, é todos De os dias domingo a o clube. domingo, é. Eu sempre falei que o clube começa e termina no domingo. Aí o pessoal, você vai de manhã e termina de tarde. Pois é, você vai de manhã pro encerramento. Você vai fazer o que você fez durante a semana toda. Você ensaiou, você pesquisou, para chegar no domingo você poder passar para as crianças, poder passar para a direção. Porque assim, todo mundo tem uma vida fora do clube. Sim. Só que assim, tem gente, que era o meu caso mesmo, você vivia praticamente 24 horas pro clube. Eu lembro que umas vezes... Eu acho que é a vida da maioria dos diretores, Dos né? diretores. Os conselheiros, eles ficam ali, mas o diretor especificamente é bem puxado. Tem conselheiro também que é assim, porque quando eu era conselheiro... carrega. Quando eu era porque- conselheiro, eu Que era... carrega junto, que pega carrega o junto. clube mesmo, É. porque, tipo assim, eu também já passei por boas experiências no clube, né? E todos os meus conselheiros que entraram no clube foram fenomenais. Os caras, assim, eram 10. 10. Top. São os 10, conselheiros futuros diretores, Você né? entendeu? Que já tem o E perfil às para vezes futuramente. até o diretor ficava meio que afogado, porque ele sabia que a direção dele era boa. Então ele Uhum. falava, não, minha direção, a minha equipe, ela tem peito pra ir até tal lugar, ela tem peito pra bater ali. Ela vai Então, fazer. Ela vai fazer acontecer, o clube ou qualquer atividade. Então, isso também ajuda até o diretor, né, a não ficar sempre São sobrecarregado. sobrecarregados. A equipe falo porque, ó, é importante pra isso. No meu tempo de conselheiro, eu lembro até hoje. Acho que hoje em dia os conselheiros não fazem mais isso. É ir na escola do menino. É ir na escola, Ver saber as como ele notas, tá. né? Ver as notas. Ir lá uniformizado. Isso. Saber se Lenço. realmente ele fala pros coleguinhas que ele é do Clube Desbravador. Sim, sim. E eu falo pra você, eu já cansei de ir na escola. Cansei de ir na casa deles. Cansei de fazer atividades recreativas com eles durante o dia. Juntar a unidade durante a semana pra poder fazer. Às vezes a gente fazia o nosso próprio clube Durante a semana. durante a semana da E é unidade. diferente do clube normal, do clube Exatamente. geral, sim. E era sim. muito bom. Muito bom. Porque você muito cria um bom. vínculo com as crianças, com os meninos. E isso fortalece o Clube Desbravador. Aí você chega num clube, participar de uma brincadeira, de uma dinâmica, fala, como aquela unidade é tão unida, mas porque a gente já se unia antes. Já se une antes, é. Não, isso eu entendo, cara, porque a minha unidade Atlas, assim, a gente era moleque, mas tinha uma certa irmandade um com o outro, sabe? Seu irmão era Aham. da minha unidade, É. entendeu? Então a gente tinha essa... Cria um certa vínculo, né? Um unidade, relacionamento. É. Isso aí eu entendo perfeitamente, irmão. Era Isso aí show, né? Fala a verdade. É muito bom, muito bom. Muito bom. Deixa a gente. Então, vamos entrar aqui. Que o Anderson, eu vi que o Anderson, quando ele chegou, ele olhou aqui pra decoração e babou algumas coisas. Aquele troféu, eu lembro Já aquele troféu. relembrou? Relembrou de algumas coisas. O que, que você lembra do Campuri? Como foi a preparação do Campuri? Quais foram as dificuldades para chegar lá? Eu sei que tem muitas, mas conta uma delas aí pra gente. Ou Tem. todas também, se quiser. Se conseguir lembrar de todas aí, irmão, É, pode falar. fique à vontade. Foi verdade, mas assim, tinha um camarada aqui, que ele nem não sabia nada de clube, o Merson, o Remerson, né? Chama ele de Merson. Ele é que nem eu, ele é duro na queda, sabe? Não se vai por qualquer coisa, Não se questiona abala, né? Não tudo, se abala. questiona tudo, briga por tudo e tal. E ele era muito amigo meu, graças a Deus ainda é. Até com ele eu consegui brigar, a gente conseguiu brigar. Brigar eu falo Por causa assim, de clube, né? por causa do clube. Discutindo, tipo, as ideias. Brigar meio as que- ideias, isso, Sei. pra ver o que vai fazer, quando é que Sim, vai, quando não sim. sei o quê, que hora Não, que velho, vai. assim não tá jeito, vamos fazer assim. Exato, porque assim, Acontece, né? Acontece, Sempre é. acontece. porque o clube tem regras. É, Uhum. Só que eu aprendi uma coisa,
Todas as regras foram feitas para ser cumpridas. Só que muitas das vezes a sua realidade não é a realidade de uma criança. Exato, exato. E você, como diretor, você pensa na criança, você pensa no conselheiro, você pensa no seu diretor associado, você pensa na sua diretora associada. Porque tem meninos que têm um pouco mais de condições do que outra. Tem meninos que respeitam mais as normas do que outra. É verdade. E eu falo isso porque eu nunca fui muito de cumprir as normas, de cumprir as regras, tudo certinho. Sempre deu trabalho. Sempre deu trabalho. Eu sempre fui traquino. É o desbravador que dá trabalho. Era. Então, assim, e graças a Deus hoje, quando eu fui diretor, eu consegui perceber isso com as crianças. Você começa a analisar, você começa a ter aquele olhar crítico. Sabe o técnico, quando olha o time jogando? Sim. Era a mesma coisa quando você via o seu clube Peça lá. por peça, né? Menino por É menino. ter flexibilidade também, né? Tem momentos que você tem que. Você falou da regra, tem que ser cumprida sim, mas a realidade das pessoas são diferentes. Dentro do Clube de Desbravador, eu lembro que eu falei isso no primeiro episódio com o Walter. São crianças de realidades diferentes, de culturas diferentes, de educação diferente. Então, nem todo mundo vai chegar aqui e vai ser disciplinado logo de cara, porque ele não tem essa disciplina em casa, né? Uma criança que é mais rebelde, enfim. Então, a gente tem que ser flexível para analisar cada perfil de cada criança e saber lidar com cada uma delas. Tem que ter essa percepção. E eu penso também o mesmo, né? Porque criança, como ela falou, criança é mais delicado, né? Sim. Se você fala uma coisa para uma criança, ela vai entender, vai escutar e vai fazer o diferente. Já tem criança que não vai e faz ser da de mesma outra forma. Então, é como ela falou, cada criança tem o seu perfil, né? Então, e até você descobrir, é demorado. Sabe, né? aquela criança que às vezes você fala com ela e ela continua fazendo aquilo na sua errado, frente, né? Na sua frente? Muitas das vezes ela quer a sua atenção. Só que de uma outra forma. E a gente às vezes não consegue entender isso. Até entender demora. Até você entender demora. E eu lembro que a gente teve uma conversa aqui, porque muita gente chegou para ir para Camporim. Eu lembro num dia, o ônibus ali e tal, e faltava muita gente. E um detalhe, a gente foi para Camporim, se eu não me engano, com 25 ou 26 pessoas. No total, né? No total. Conselheiro, desbravador, direção, pessoas. Cozinheiro, 26 pessoas. Eu lembro que eu fui pra cozinha nesse acampamento aí. 26 pessoas, se eu não me engano, 25 pessoas. Nessa faixa, né? Exatamente. E teve muitas crianças que não estavam chegando. Certo que a gente não tinha só 2 alas, 8 meninos e 8 meninas. Foi o nosso clube, foi. Bem pequenininho a gente. A gente foi um dos menores clubes lá. Se eu não me engano, ela teve 5 ou 6 clubes pequenos. Assim o resto era tudo grandão. O resto era tudo só pelotão grande, já formado, né? Pra você ter ideia, eu lembro que a gente chegou lá, para entrar na área, os ônibus ficaram um pouquinho antes. Os ônibus ficaram tudo um pouquinho antes. E a gente começou, eu liberei os meninos pra ficar brincando, porque ia demorar para ir para lá, né? Sim. Aí tinha um estacionamento, uma área assim verde, uma área assim e tal. A gente ia para um campo de futebol. E aí foi chegando os ônibus, ficava tudo relocado ali e tal, para depois ir para a área. Teve uma hora que chegou um clube lá, um ônibus só da ala masculina e um ônibus só da ala feminina. Nossa, rapaz. Quando eu olhei, eu falei, misericórdia. Que é isso, hein? E a gente aqui parece umas formiguinhas no meio. E Camporim, a gente vê cada clube muito bem estruturado, né? Financeiramente, principalmente financeiramente. E eu vou te falar, aí as crianças, quando eu olhei para as minhas, eu falei assim, a gente foi no ônibus, dava pra pôr mais outro clube lá dentro. Acho que dá pra botar mais 2, 3 clubes ali dentro, ali naquele cantinho ali que dá. Aí, voltando. Aí a gente tava aqui e muita gente não tinha chegado. E ele queria ir pro Camporim, porque tava no horário. Só que como eu já participei de Camporim, eu sei que lá não vai começar no horário. Sim. Claro, tem que chegar no horário, tem que estar lá pra se apresentar, pra se uniformizar. Pra ser pontual, né? Pra ser pontual, que é o mais importante também, né? Ser sempre pontual. Sim, sim. Só que as crianças não chegavam. Aí o que eu fazia? Pra não brigar, não discutir com ele, com o pessoal e tal, eu falava, você se ajeita, já sobe pro ônibus. E eu saía correndo atrás das crianças. Indo atrás de cada um, buscando, né? Em casa. Indo buscar. Sim. Fui lá, fui cá, fui lá. Teve um menino, eu lembro até hoje, o Diogo. Aí, Diogo. Sem mentira nenhuma. Eu cheguei lá, não sabia direito onde era a casa dele. Ele me tinha me falado e tal. Aí eu cheguei assim numa casa, o Espírito Santo de Deus, sabe quando o Espírito Santo falou assim, chama aqui, que é aqui. Eu lembro que
As casas aqui, né? Garagem. Uhum. E aí do outro lado já é a casa, na frente, assim. Eu vi uma pessoa sentada, tipo num sofá, numa cadeira assim, mas parecia mais no sofá, de costa. Aí eu cheguei e chamei. Quando eu chamei era ele, que estava sentado no sofá da casa dele. E Sem arrumado? sem arrumado, Nada. falando que não iria pro Camporim porque eu não tinha pago. Ô, rapaz. E ele não sabia, entre aspas, que a gente tinha pago. Já tava A tudo inscrição das acertado. crianças. Aqui já tava tudo certo então, né? Pra todo Tudo mundo certo. assim. A mãe dele era da igreja e tal, a gente Sim. conseguiu falar e conseguiu arrumar ele. Sim. Mas pra mim, o que mais me comoveu nesse Camporim, pra gente ir, foi uma criança, o James. Eu levei ele praticamente, não faça isso, senhores diretores. Por Nunca favor. faça isso. Praticamente sem autorização da mãe dele. Corta essa parte, direção. Por quê? Mas eu vou explicar por quê. A mãe dele sabia que ele ia pro Camporim e tal. Só que ela não tinha comprado pra ele uma roupa, um tênis. Não tinha comprado nada, uma mochila, um lençol, um cobertor pra ele ir. Não tinha preparado ele antes, Nada, né? nada. Aí eu fui na casa dele, ele falou, eu não vou não, minha mãe não comprou nada, não tenho nada. Eu falei, só vem com a gente, vamos pro Camporim. Aqui Anderson era aquele diretor, queria levar todo mundo, independente da mas situação. é bom, tem é que bom ir. assim, é bom Tem assim. que ir. E a gente levou ele. Eu só não levei a irmã dele, infelizmente, porque era menina. Muito nova. E aí na ia época. dar muito dor de cabeça pra Sim. igreja, pra gente, entendeu? E no caso dele, como era menino, e a mãe dele trabalhava muito, sabe? Aí o que acontece? Ela só vinha final de semana pra casa. Aí eu liguei pra ela e falei, seu filho tá indo pro Camporim. Ela, mas eu não tive dinheiro pra comprar. Eu falei, a gente já comprou. Ela não tinha dinheiro pra comprar isso, a gente já comprou. Tá tudo aqui, é Aí só ir. É só ir. Ela falou, então tá bom. Aí eu lembro que ela ligou pra ele lá. A gente ligou pra ela saber como tava. Eu lembro até hoje ele falando. Eu não lembro o dia, mas era um dia de noite, assim. Um sábado à mãe, noite, provável, né? talvez isso. É porque sábado à noite em Camporim a gente sempre liga pra família. Não, É o dia da recreação, família né? visitar também. recreação. Deve ser um sábado à noite. Eu acho que foi um sábado à noite mesmo. É, Inácio. deve ser. Aí ele ligando assim, mãe, ele falando com ela, mãe, é o dia mais feliz da minha vida, eu tô aqui Então me foi um divertindo. sábado à noite mesmo. Olha, Foi um sábado à Chorou, noite. chorou não? eu lembro, ele chorou. Ele falou com ela, ele falou assim, ó, eu tô comendo pra caramba, toda hora eu tô comendo aqui. Você lembra Toda da hora comida? a gente tá brincando, um monte de brincadeira, eu tô me divertindo demais. Melhor dia da minha Não, vida. enquanto é interessante ele fala Camporim, assim mesmo. a direção só tá reclamando, É, já tá desse por aqui jeito, desse e a jeito. criança não tá nem aí, tá no porque parque de diversão. Isso aí sempre me falaram no clube, né? Quando você passar pra direção, você vai ver o que é luta. Aproveite Vai o querer tempo. Aí voltar nós aí a ser desbravador. aproveitava. Nós aproveitava, minha idade. Vamos que vamos. Aproveita filho, que você é desbravador. Você entendeu? Porque depois que passa pra direção, Já é outra era. realidade. outra é realidade. A gente se preocupa em prol das crianças, né? É porque assim, o que acontece é que assim, ó, a gente deixa pra fazer o clube só no domingo. Só no domingo vive só aquele momentinho ali, né? Exato. Se você viver o clube, eu sei que a gente trabalha, tem Sim. nosso compromisso, quem tem filho, quem tem mulher, Escola, que tem namorado, escola, faculdades, trabalho, faculdade. Sim. Só que se você tirar um dia da semana pra reunir com seus meninos, você vai ver que a vida de conselheiro não é tão ruim como eles pensam. E faz uma diferença enorme, Na cara. vida das crianças, no caso. Da unidade em si. Rapaz, é muito bom, cara. É muito bom. Só de lembrar, você vai me fazer lembrar Já várias coisas boas aqui, lembra, mano. né? Viajando já. Pô, Aí eu lembro que nesse Camporim também, você falou do Camporim, né? Eu lembro que a gente acordava cedo, porque não tinha muita gente pra ajudar a fazer as coisas. sim. Então era a gente Era que pra tinha que fazer. tudo, Pra Era pra tudo, tudo. né, irmão? Aí tinha reunião todo dia. Tinha reunião Tinha que de reunir diretor. cedo. E o mestre ele sempre tava comigo lá, né? Aí eu ia dar atenção na cozinha pra ver, porque graças a Deus a gente conseguiu uma cozinha compartilhada com nossos amigos aqui da Granja Da Granja Viana. Viana. Eles ajudou a gente pra caramba, demais, Top. demais. E a Foi muito comida? bom. Foi top. Top, a Igual a comida gente. era Depender boa. da gente, Por a isso que o gente- moleque ficou, mãe, eu tô comendo muito, mas a comida é boa. Não, Misericórdia. foi meio que um milagre, né? Porque assim, a gente não tinha condições financeiras pra arcar o que o Camporim pede. É. Porque o Camporim pede uma estrutura, principalmente a parte Não da tinha nem cozinha. o mínimo, né, A Léo? cozinha é uma parte que gasta muito, é fogão, é geladeira, Acho que é o que gás, mais é muita gasta na coisa. cozinha, A gente né? não tinha E se a suporte. gente não tivesse a ajuda da Granja Viana, ia ser muito difícil a gente conseguir. E eu lembro que a gente só deu só a parte do dinheiro pra eles, hein? E foi. Se vira. É. Pau pra Eu isso. cheguei lá pra ajudar, mas já tinha uma estrutura muito organizada lá, mas eu tava lá só pra dizer, ó, tem alguém do Clube Canaã aqui no meio. Não, o pessoal da Granja foi O muito Clube bom com a Canaã gente. tá aqui, tá É. presente. Eu lembro que foi muito bom com a gente. Foi. E aí todo dia tinha reunião à noite. Então a gente já acordava cedo
pra fazer nossas coisas, pôr os meninos, pôr as unidades. Em forma. E à noite, quando acabava a programação, 9, 10 horas, ainda tinha reunião de diretores. Nossa, era puxado, hein, mano? É Porque puxado demais. eu lembro que Puxado. teve uma noite, tava tendo uma reunião de diretor, eu não aguentei. Eu Dormia. deitei no banco lá, aqueles banquinhos de arquibancada. e dormi. Entregou. O mestre foi tirar uma foto minha. Eu lembro até hoje. Eu tava acabado, já não aguentava mais. Sabe quando você trabalha ali? É quem é médico, trabalha no plantão de 12 horas, Enfermeiro, 24 horas. Médico, essas coisas. O meu foi 4 dias seguidos. Sem parar. Sem É. parar. Você dormia 2 horinhas e acordava e ia pra lá, ia pra cá. É que você é a última a dormir, o primeiro a acordar, né? As crianças tudo lá descansando. E olha que elas voltam reclamando. Mas não sabe o que, que a direção passou por trás delas enquanto elas estavam Em dormindo. Campori, eu acho que quem sofre mais é o diretor. Em Campori. Porque em atividade ali no seu bairro, tem uma equipe por trás assim pra te ajudar. É, dá pra ter um suporte É, legal, Exato, mas nem Campori, é como ele falou, tem muita direção, ou muita reunião, né, com os O diretores. diretor, Aí às tem vezes com o outra, instrutor. várias reuniões ali, várias reuniões aqui. Sim, É com o pastor tal, é com o pastor Aquela ali. correria que tem, né, pra você As cumprir provas, as provas. Cumprir as Então, pro- e você- eu Exato, lembro que a velho. gente era um clube Exato. pequeno e tinha prova que a gente não ia conseguir participar porque não tinha número Pra ir suficiente pra lá, pra ir pra lá. cá, fazer tipo 2 assim, provas. Era muita atividade e a gente tinha poucas crianças, não tinha, às Aí vezes tinha que acontecia escolher a atividade, né? isso. É, Mas a gente deu a gente conta, participou de né? todas aqui, ó. A gente deu conta. A gente participou deu de conta. todas. Aí, muito O bom. que a gente fez, ó? Foi que nem eu falei. O objetivo do clube é salvar do pecado e guiar Guiar no no serviço. serviço, Eu nunca esqueci disso. E lá eu falei pra eles, o objetivo deles lá era se divertir. Eu falei pra eles, vocês vieram pra se divertir, vocês vieram pra brincar. Então aproveitem. Aproveita. Então o que a gente fez? Era 2 dias de prova. Eu lembro que tinha em média de 100 clubes lá. 100 clubes desbravadores lá. E era 2 dias de Ou prova pra poder mais. fazer. Ou mais, né? Eu boto 100 porque É era o a mínimo. média. Então assim, o que a gente fez? A gente se equipou pelas provas. A gente chegava, aí eu mandava às vezes 1 ou 2 ir na frente, ver a prova que tá, Pra como é ver que tá, antes, se né? tinha muita gente ou não. Sim, sim. Se era a prova que dava pra fazer. Ele falava, ó, aqui tem pouca gente, vem pra cá que já é nós. A gente ia lá e fazia. Criou uma técnica, né, pra dar conta de Você tudo. entendeu? A gente tinha pouca Já gente, uma mas a gente criou uma equipe na estratégia. frente, né? É, E aí, criou uma a gente criou uma estratégia, estratégia. esse era o nome. Porque Gostei. assim, como era poucas crianças, E a gente queria fazer tudo, porque a gente queria se divertir, mas queria ganhar. você entendeu? Né? Era não se Não é divertir, só se mas divertir. era se É divertir porque- querendo ganhar, né? É, eu falei para as crianças, porque assim, ó, às vezes a gente fala assim, ó, pra se divertir, a criança é competitiva. Lógico. Ela não quer perder. Não quer perder. Mas se a gente decidir. colocar na cabeça dela assim, pra ela ser O competitiva, pra ela importante ter é que só ganhar e ganhar, tal, no final se aí frustra, é né? ruim. Porque a gente não consegue passar o que realmente eles precisam aprender. Sim, verdade. E quando a gente fala pra se divertir, eles dão o máximo deles. E se não ganhar, a gente abraça aqui, conversa, brinca, já Você vai pra entendeu? outra Já vai- brincadeira. E como a gente tinha poucas crianças, por exemplo, a gente tinha o quê? 16 crianças. 16 Então, crianças. praticamente, quase todas as crianças participaram de quase todas as brincadeiras. É. Foram 10. Era. Era a 10 vantagem prova. de ter menos, porque um clube grande sempre fica alguém que não faz Sempre nada. Que não Sempre faz nada, que não fica, participa de uma sempre
região. Camporim menor. Foi até a 11ª. 11ª região. 11ª. Isso mesmo. Aí a gente fez um Camporim da região e teve essa atividade muito parecida de alguém mergulhar, não viu que tava lá, só pegava sei. e jogava pra cima. Alguém ia lá, bom de blíbia, e Era. separava. Só que lá ainda foi 4 pessoas, então deu pra dividir. Ah, Porque ela, tipo, no velho. No Velho Testamento, é isso mesmo, é porque eu tava Aham. esquecendo. Mas no Velho Testamento tem como você dividir, Na né? Bíblia ali, né? Na Bíblia, sim. né? O novo também Acho que O tem. Novo também tem. É, mas histórico, lá, Pentateuco, né? isso, mas Sei. lá meio que pediu mais pra o Velho Testamento. Porque, se eu não me engano, estava na classe também, na classe de... tem a classe né? de companheiro, de Acho que amigo, né? amigo e De companheiro guia. que ainda pede isso. Eu sei, Então, isso mesmo. a gente teve que separar para cumprir requisitos de classe também. Então, tudo ali, além de ganhar especialidade, ganhamos as classes também, entendeu? Legal. Foi muito bom. E o da gente lá, o interessante foi a estratégia que ela usou. Porque ela tava vendo os clubes participando, e o que eles faziam? Como tinha que pôr na ordem, eles perdiam tempo em pegar E o nome procurar e e procurar levar. onde Uhum. botar. Sim, já Só estava que você separado. pegou Mateus, você sabe que é o Novo Testamento, você bota aqui. Sim, Aí você pegou Judas. Sim, onde é que você vai colocar Judas ali se não tá ali? se não tá ali, é. Aí o que ela fez? Ela pegou e falou pras crianças, só pega e Isso. põe lá. Depois a gente Depois só se ela pegava juntar. e arrumava, Organizava. organizava. Ela mesma fazia Ela isso. mesmo foi lá e fez. Ah, então era muito rápido, porque os E, meninos e ela pegavam sabe uma essa aí rápido, tudo. Sempre- aí- até hoje ela manja. O 2 dias foi a mesma coisa. O 2 dias ele é bom pra montar a barraca. E como a gente treinava com as crianças aqui, como era pra montar um acampamento, tinha várias coisas. O que a gente fez? Você já cerca a área, você já faz a fogueira, vocês dois já montam a barraca. Já vai separando Foi o aí que que a gente cada um vai Estratégia fazer. top. É. E eu vou falar pra vocês, teve outras provas lá que acho que faltou pouco pra gente ganhar mais uns troféus. Eu creio que sim. Foi Por legal. pouco a gente não leva todos, né? É. Agora, Vamos ser humildes, vamos ser humildes. agora, tipo assim, Anderson, você tava aí, né, nos falando que você conheceu o clube de uma forma. E hoje, qual é a sua situação com o clube? O que é que você tá... Se você tá ativa, porque muita gente acha que você ainda tá nessa atividade, porque pelas coisas que você tá lembrando aí, pode ter É. certeza. Alguém em casa vai falar, esse cara ainda tá no É o clube. diretor É. É nato. o diretor É. ainda. Nato. Mas muita gente não sabe, então, por favor, Conte explique aí pra isso, a gente aqui. realidade E o pessoal de atual. casa também, que o pessoal tá curioso pra ver, meu irmão. Então, assim, hoje eu não participo de um clube físico. Ainda. Ainda. Profetiza aí, É profetiza. verdade. Deus sabe o desejo do meu coração. Receba É isso essa aí. profecia. Em nome de Jesus. Deus sabe que eu não participo de um clube físico. Ou seja, né, de vir aqui na igreja no domingo, Sim. participar do clube. Mas Deus sabe que na minha mente, no meu coração, eu sempre penso no clube. Eu sempre estou pensando em fazer alguma coisa. Eu sempre estou pensando no Clube Desbravador, no que eu já fiz, no que eu posso fazer, nos objetivos que eu tenho de fazer, em cumprir ainda no clube, No clube, sim. as minhas metas. Os ideais. né? Entendeu? É. E então, assim, eu creio que em nome de Jesus, logo em breve eu vou voltar para a igreja, Amém. vou voltar para o Amém. Clube Desbravador. Amém. Eu te espero, Entendeu? irmão, você sabe. Eu lembro que. Dá uma- tempo, viu, que a gente vai começar em 2023. Então, Dá Dá tempo. tempo. vocês estão orando por mim? O Boa- quê? Sim, Você com sabe, certeza, ele eu sabe, tenho minha ele lista. sabe lá, ele sabe. Ele sabe. Ele Eu lembro Mas é bom que- falar, né? De É, repente né? ele acha que não. Eu lembro que no dia. Eu lembro que no dia Périx, lá em Salvador, ele era meu diretor. Nossa, ali. É porque assim, ó, Lembrança. eu sempre fui um menino traquino, mas nunca fui um menino ruim. Sabe? É Difícil de difí- é lidar. Sim. Sabe? Eu sempre fui um menino traquino, muito arisco, muito Agitado, alegre, danado. agitado. Como fala na Bahia, a entendeu? gente não comia reggae. É, entendeu? Tava sempre procurando o que fazer, traquinando pra lá, Sim. traquinando pra cá. Mas você sabe que eles são os melhores, né? Depois que cresce. É. Exatamente. Aí eu lembro que Périx olhou pra minha cara um dia, lá na feirinha, lá em Salvador, né? Grande Numa ruazinha Pérez, lá. né? Cê- Grande Ali era Périx. gente, ali eu me inspirava demais naquele ali. Também. Périx, Daniel tem uma história, tem uma Daniel, história de Daniel. Eita, Olha, é história, Eu tenho viu, uma história gente? de É Daniel história. no Camporim. Eu tenho a história de Daniel no Camporim. E eu vou contar daqui Se a ele pouco. vê, ele lembra, ele lembra. Ele vai lembrar. Ele vai Em lembrar. Itabuna, meu primeiro Camporim. Eu vou contar essa história daqui a pouco. Pronto. Mas E aí eu aguarda lembro... aí, Tem guarda tempo aí, produção. Tem tempo aí que Tem tem tempo. Acho que história. ainda tem tempo, mano. Aí eu lembro que Périx um dia olhou pra minha cara. Eu pequenininho, Périx grandão, que ele é um compridão alto assim. Aí eu olhei pra cara dele assim. Ó, não era nem dia de clube, viu? Na feirinha lá em Salvador, né? Sim. Onde geralmente todo mundo passa na rua lá. É. Aí ele pegou, Parou. falou pra mim assim, ó. Eu não sei o que deu na cabeça dele, sabe, naquele dia, né? Do nada, Não né? sei se é porque no clube eu dei muita raiva pra ele durante o dia, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ó. Não sei se era um castigo, né? Ele Eita. falando. Mas ele falou assim, ó.
Eu ainda vejo você como diretor do clube. Era profecia, rapaz. Era profecia. Barra castigo entendeu, também, né? porque esse cara vai sofrer. Ele por vai sofrer na vida. Ele vai ver. Eu lembro que ele falou assim pra mim. E na primeira vez que eu recebi o convite pra ser diretor lá em Salvador, eu lembrei das palavras dele. Na hora, né, irmão? Na hora. Quando me convidaram aqui pra ser diretor do Clube Canaã, eu lembrei das palavras dele. Claro que eu lembrei dos meus outros diretores, da minha diretora Silvia. Aí, ó. Silvia, lembra aí? A gente tem uma história parecida, Tem, irmão. tem. Mesmo, ó, a sua mesma direção foi muito parecida com a Com a minha sua, direção, eu com a minha sei. formação. É. No clube, claro. Eu lembro. Então. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, analisando, né? Eu falei, caramba, meu Deus, agora é a minha vez. Agora é minha vez, chegou. E eu falo pra vocês, difícil é. Só que assim, ó, o que deixa a caminhada mais fácil é que a gente tá caminhando com Jesus. O que deixa a caminhada mais fácil é que a gente tá fazendo um trabalho Mais de Deus. leve, né? Mais leve, Mais sim. leve. Mais tranquilo, Mais tranquilo, exato. Sim. É que a gente tá fazendo um trabalho de Deus. E eu falo pra vocês hoje, pra todo mundo que estiver assistindo aí, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Você falou isso pra mim e eu nunca mais vou conseguir tirar isso da mente, irmão. Nunca mais. E Porque pode você... ter certeza que acontece. Problema, dificuldade, vai se resolver que depois de 3 meses você vai lembrar. Oxe, Já passei aquilo ali por já isso. passou, Nem vi. Nem senti nem passar. senti passar, nem vi, nem lembrei. Oxe, nunca nem vi. Exatamente. É desse jeito. Porque é quando desse vocês cuidam das coisas de Deus, Deus cuida das suas. É isso aí. jeito. Me cuida mesmo. Agora, o Nats falou, você falou aí que não tá diretamente do clube, mas eu sei que você desenvolve um projeto, e esse projeto, pra mim, é como se fosse um desbravador, só não tá de lenço. Exatamente. Eu sei que você tem um projeto ali diretamente com deu uma criança. estudada boa lá essa tem um semana, projeto- sabe? Ela estudou bem. Tem um projeto com criança. A gente não usa não usa o lenço de desbravador uniforme, mas eu posso dizer que com a experiência que você tem de desbravador, eu acredito que você leva essa mesma experiência para essas crianças. Conta um pouco aí pra gente. Então, deixa eu falar do projeto. É um projeto social que eu tenho mesmo, ali na comunidade onde eu moro. É Arte Bola. A gente tá lá no Instagram também, quem quiser. Bom Seguir. demais, bom demais. Pode A gente seguir. vai aprender esse negócio de fazer propaganda aí, de dar um É like. legal, dá um like. Deixa seu like. É bom porque aí a galera já segue de volta o clube, né? É verdade. Entendeu? É um projeto social que eu faço. É um projeto com criança, entendeu? É de futebol, minha outra paixão. Outra A parte. segunda, viu? Porque a primeira é o clube. É. É verdade. É um negócio sério essa coisa aí. Mas é minha outra paixão, é o futebol. Só que assim, o que eu tento falar para aquelas crianças, o que eu tento mostrar para elas, é que elas possam ter algo para contar. Que elas possam dizer amanhã depois que ela não teve só o caminho das drogas. Que ela teve a oportunidade de ser um jogador, de ser um profissional na área que ela escolher. Porque nem todo mundo vai ser jogador, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser professor. Muitos estão lá para ser jogador, que querem ser um jogador. Só que eu deixo bem claro para eles, o mais importante é estudar, é ir para a escola. Porque quando eles vão para a escola, a mente deles abre, e eles conseguem desenvolver outras coisas. Conseguem ser um cidadão. É uma coisa que eu também aprendi no clube, foi isso. Ser um cidadão melhor. Aprende a ser um cidadão. E lá eu tento mostrar isso para eles. Não que a vida dos pais deles sejam as melhores. Não que a vida dos pais deles sejam as piores. Mas eu tento passar para eles que eles podem ter uma vida melhor do que aquela. Não é porque ele mora numa comunidade, que ele mora numa favela, que ele é favelado. É uma esperança, né, que você dá ali para as crianças naquele momento, porque como a gente vê, hoje em dia a gente não tem, muitas crianças não têm muitas oportunidades. Exatamente. E por mais que pareça simplesmente um joguinho de futebol aos olhos de algumas pessoas, né, como se estivesse matando o tempo, elas estão aprendendo disciplina ali, que eu sei que você Com certeza gosta disso, Tem. disciplina. Tem que ter uma né? disciplina, né? E hoje eu sou um pouquinho Educação, disciplinado, hein? eu sei que você é disciplinado
graças ao Clube Desbravador. É. Como você falou, você era uma criança meia bagunceira assim, Isso. mas o Clube de Desbravador, ele traz isso pra você. A Você se reverência, torna a uma criança disciplina, disciplinada. a né? educação, Aprende, né? Aí você aprende. a educação. E esse projeto do Arte Bola, eu acredito que ela tem um pouco desse desbravador. Porque você Tem, é um desbravador. tem. Por mais que seja só um futebol, você traz os princípios do desbravador para esse projeto, Levo, né? levo. E acaba ensinando Jesus indiretamente ali para as E eu crianças Muitas das também. vezes, muitas das E eu vezes. costumo pensar também, só complementando esse pensamento que a Lai falou, que tudo que a gente faz, principalmente pra gente que era do clube e se afastou, acredite, tudo que a gente faz, a gente vai lembrar do clube. Seja profissional, seja na escola, a gente vai ter uma Levar base. para a Pô, vida, né? isso aqui eu aprendi lá no Clube Desbravador, a ter disciplina, a ser uma pessoa pontual. Tudo isso a gente aprende no clube, né? Então, Hierarquia, também, hierarquia, respeitar. respeito. É. Então, tudo isso aí a gente vai Sabe um- aprender. Sabe uma coisa? Que qualquer lugar que eu vou, precisar fazer uma conta, eu lembro dos dízimos e das ofertas. Na hora, né? Como Quando você separar, precisa fazer os como 10%, dividir. Primeiro, você não pode, você pode esquecer de tudo, mas 10% O você 10% sabe o que sabe que é. fazer você essa sabe. conta. É, Você 10% Você sabe sabe. fazer essa conta. Lógico. E Deus sabe que... O 20 você não sabe, mas o 10 O você 10 você sabe, é. E Deus sabe que geralmente eu trabalho muito com... Às vezes, assim, né? Trabalho muito esporádico, né? Eu trabalho às vezes com venda, trabalho com... autônomo. É autônomo, Sim. entendeu? Dono do próprio negócio. É mais ou menos isso. Empresário. É, Empresário. quase isso, em breve. De sucesso. Só Então- teve profecia hoje aqui. É mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre lembro da igreja de Deus, quando fala de devolver o dízimo, quando fala de fazer uma conta, eu sempre lembro dos 10%. E voltando lá ao meu projeto social, Deus sabe, Deus é testemunha, quantas e quantas vezes eu vi as crianças brincando ali, né, se divertindo no futebol, e eu falava assim, no domingo a gente vai levar todo mundo pro clube. Saindo Da daqui hora. vai Eu pro falava, clube. Saindo daqui vai pro clube, ou Pode então no domingo trazer. a gente vai Ali pro já clube. tem um clube, na verdade, né, Anderson? já é um clube, né? Já é um clube, Já pode é um botar clube o lenço, implantado, levar os conselheiros. Isso aí, e lá, é foi. só uma saudade do tempo que ele era diretor. É. Aí esse projeto faz ele lembrar de muita coisa do clube. Faz. E eu fico olhando ali, né? Na recordação assim, eu fico olhando assim, né? Ali eu acho que ali é tipo um preparativo para muitas crianças, né? Sim. Eu fico olhando assim, porque assim, como eu falei, aquele olhar de visibilidade, de ver, que nem diz, né? Um líder enxerga outro líder, um líder enxerga o potencial na criança, em alguém, né? E eu fico olhando, né, como líder deles assim, falo, pô, aquele ali pode ser jogador, aquele ali pode ser outra profissão, aquele ali tem um dom de fazer aquilo ali, aquele lá pode ser, se estudar um pouquinho, ele dá para falar bem, dá para ser um palestrante, dá para ser um educador. E a gente consegue enxergar aquilo naquelas crianças, né? Aí eu fico olhando, né? E com um pouco mais de disciplina, de hierarquia, de conhecimento bíblico também, a gente consegue passar para eles. E eu digo que a vida deles vão melhorar. Uhum. Só que assim, em questão de projeto social, é muito difícil você trabalhar com projeto social, que a gente não tem ajuda. Não tem um certo Exato. patrocínio, né? É. E trabalhar no clube é praticamente a mesma A coisa. mesma coisa. É muito difícil trabalhar no clube. É difícil, cara. Porque assim, eu peço até encarecidamente aí, nossos irmãos que estão vendo aí, das igrejas, anciões, que dê um pouco mais de atenção ao diretor, ao clube de desbravador, dê aquela ajuda para eles, que precisa muito, porque não é fácil. Você como ancião sabe que não é fácil cuidar da igreja, é a mesma coisa para o diretor, não é fácil ele cuidar de um clube de desbravador, ter aquela sobrecarga de cuidar da direção, de cuidar das crianças, embora ele não faça tudo, mas toda a responsabilidade Cai sobre é ele. dele. É. Tipo, é uma igreja dentro de uma outra igreja. Exatamente. Né? É um ministério dentro de outro ministério. Por isso que o Clube de Desbravador, pra mim, cara, falando pessoalmente, tem uma importância assim enorme, 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 enorme. Por isso que hoje em dia eu penso assim, pô, se eu for me casar com alguém, eu quero que essa pessoa seja, no mínimo, apaixonada pelo clube. Candidatas, Que fala candidatas, assim, tem que gostar do não, desbravador. mas que goste. Porque Se não vai, gostar, porque vai compartilhar da mesma experiência Vai. comigo, entendeu? Não vai adiantar, cara. Claro, eu já vi até conheço, né? Muita gente que é do clube, que a esposa não faz parte, ou vice-versa. E sempre tem aquela Conflitozinho, desavença, né? negócio, tem. É, Irmão, você falou isso Acontece. aí, ó. acontece Eu muito. lembro, acontece, né? a minha filha, hoje ela tem 11 anos. Sim. Graças a Apaixonado pela Deus. filha, esse daqui. Esse daí É. é várias Babão, fotos. Ela é muito babão.
Ela é meu tesouro. Hoje, graças a Deus, ela faz parte do clube. Ama o clube. Olha como ele fala, babão. Alguém põe um pano aqui. Bota aí pra ele não se embelar tudo aí. Ela é a minha bênção. Deus sabe que ela é meu tesouro. E ela ama demais o Clube Desbravador. Eu lembro que a Ana Clara era pequena. 2011, se eu não me engano, quando eu fui diretor. Nós estamos em 2022, né? 22. Tempinho, hein? Quando eu fui diretor em Salvador era 2011. A Ana Clara era pequena. Eu era autônomo também. Tinha dia que as crianças saíam de lá de casa 10 horas da noite. As crianças, e eu era diretor. Eu não era nem conselheiro. Mas a gente estava lá estudando a Bíblia. A gente estava lá fazendo uma especialidade. A gente estava lá fazendo a classe. Ajudando na classe ali. Não, diretor, que eu tô com dificuldade. Não, vem cá, vamos e fazer estavam junto. lá em casa. Da hora. A minha esposa, ela gosta de clube, ela até tal. Só que, assim, às vezes a gente ultrapassa nosso tempo. Sim. Ultrapassa o tempo da família. Isso é natural, cara. Isso Entendeu? é natural. É. Isso é natural. Agora, mas assim, o conselho que eu dou pra vocês é o seguinte. Tente administrar um pouco mais o tempo de vocês. Sim. Quem tem namorada, quem é casado. Sim. Dê um tempo pra sua família também. Porque hoje eu vejo... Agora, com maturidade, né? A gente entende. É que Entende quando a o que gente é, passa, né? às vezes a gente tá tão afoito ali, empolgado, e a gente não tem esse discernimento. Mas quando você vai amadurecendo, você vai entendendo, né? Tem que ter o equilíbrio em tudo, né? E eu acho que em qualquer situação você tem que ter um equilíbrio. Você pode se jogar, mas pode esquecer de outras... Ó, direção... Uma água aqui, por favor, pro convidado. Mas é sério. Vou falar pra vocês. É muito bom o Clube Desbravador. Eu vejo aqui, assim... Na verdade, eu passei a minha vida toda no Clube Desbravador. Então, assim, eu não me vejo trabalhando em outro departamento. Eu sei que tem departamento na igreja que eu posso trabalhar. Desenvolver bem. Que é do meu perfil. Sim. Assim... Entendeu? Você olha e fala, não, eu posso fazer, trabalhar eu posso ali, ajudar. Deus sabe sim. que eu trabalho naquilo ali. Só que, assim... Se for para trabalhar em outro departamento, eu prefiro trabalhar no Desbravador. Desbravador. Porque é o que eu sei fazer, né? Que Deus me a sua capacitou paixão, para fazer. né? Se você gosta disso aí. Mas é aquilo que eu falei, né? Se você não tiver alguém que tenha tipo essa mesma mentalidade que você de querer estar ali, de querer estar no clube, não, vamos fazer junto aqui nós dois e tal. Pô, isso é bom, velho. Não, é que vou defender as mulheres aqui. Esse seria o ideal. Né? O ideal seria sempre ter alguém que compartilha. Mas tem pessoas assim. Tem, o difícil é você se apaixonar por essa pessoa e querer casar por ela. E aí agora? Uma coisa é ele ter o perfil, mas não significa que a gente vai chegar ao ponto de ter um relacionamento. Então, assim, o ideal seria a gente sempre achar alguém com os mesmos propósitos e objetivos. Sim. Só que nem sempre vai acontecer. Não. Mas se achar, Se achar, maravilhoso. No seu caso hoje, você é do clube, né? E a André não é. Vamos entendeu? Por que não? Tem que usar não, mas assim, talvez eu não seja uma apaixonada a nível de vocês dois. Isso. Entendeu? Entendi. Não, mas eu falo só em estar no clube, só em estar. Só de estar, Não, só meu de marido estar. gosta, não é nesse nível, mas então. ele... Não, eu até falei pra ele, e aí, vai entrar? Não, eu vou entrar, mas No na meu hora tempo, no certa, meu calma. Né? Tem esse grupo Acho que ele também, vai entrar né? junto comigo, né? Na hora... Tem Tá esperando tem o você grupo chegar, da vai vir espera, junto. né? Aí chamar ele. Porque vai jogar bola, a gente vai junto. Então Aí você vai, arrasta ele pra vir arrasta junto ele pro pro clube. Mas é desse jeito, cara. Isso aí. Antes que eu esqueça. Me tira uma dúvida aqui, irmão. Vá. É Assim, assunto é muito demais. assunto, é muito assunto. Em questão não só do clube, mas também do seu projeto, o que dali do clube, né, que você já participou, você já fez parte, e do seu projeto, que é o seu atual, como é que eu posso dizer, compromisso fiel agora, né? Então, assim, qual desses dois, assim, você tem uma inspiração? O que você fala assim, não, eu só vou continuar o meu projeto por causa daquilo, eu só vou dia voltar pro clube. Pronto, te motiva. Ó, o que eu falo é a sua vocação, é o seu dom. Eu não sabia, mas depois eu consegui compreender. Não que eu seja o melhor do mundo, nunca. Sim. Mas eu nasci para fazer o bem. Então o que me motiva a fazer isso aí é que já está em mim fazer isso aí. É natural, né? É natural. Por exemplo, com as crianças, quando eu tô lá. Por exemplo, no domingo. Qual escolinha de futebol que trabalha no domingo? Difícil, De né? graça. Então não tem.
Se tivesse, são bem pouquinhas, irmão. Você entendeu? Então, Bem assim, é porque você pouquinhas. gosta, porque tá natural, sai de você. E quando você vê aquela criança que podia estar brincando com o seu irmão, podia estar fazendo uma coisa, talvez errada, que é o destino, né, como dizem, Sim. de todo favelado, a gente consegue resgatar ela e pôr ali, pra estar brincando com a gente, pra estar se divertindo, tá aprendendo algo, aquilo ali já ganha, aquilo ali já paga. Não tem preço, né? É a mesma coisa quando eu vinha pro Clube Desbravador. Quando você chegava no domingo assim, ó, que você olhava aquela criança lá, falava, ele veio, ó. E você sabe a real situação da família dele. Sabe que o pai, a mãe, não tem estrutura nenhuma nem para criar uma criança, não trabalha, só vive usando droga. E você vê a criança tendo um rumo diferente, fazendo algo diferente, sonhando com algo diferente, aquilo ali já paga. É algo que não tem preço. Então, assim, é o que me motiva a fazer, é o que me motiva a estar ali. Porque eu creio que cada um tem um dom, cada um tem algo, uma missão. E eu creio que essa é a minha missão que Deus colocou. E eu sei, por isso que eu falo para vocês que, com fé em Deus, em breve eu vou voltar para o clube. Em breve, vou estar congregando de novo na igreja. Amém. Vou estar fazendo, Amém. sim, minha escolinha de futebol, meu projeto. Porque Deus sabe que é algo que está dentro de mim. Que é algo fazer o bem, fazer o melhor para as crianças, mudar a vida de alguém. Né? Sim. Entendeu? Porque, assim, quando eu era do Clube Desbravador, era eu, meus 2 irmãos, que era a Dilce e a Adriana, Adriano. e minha mãe. Era só nós. E a minha família, querendo ou não tinha estrutura. A minha família não tinha uma base. Mas nunca deixou de estar ali, né? E eu lembro que Carlinho e Yolanda foi as primeiras pessoas que a gente teve mais contato. Foi daí que a gente foi para a igreja. E por incrível que pareça, na minha casa, o primeiro a se batizar foi eu e meu irmão. Meu irmão veio depois de mim pro clube e ele foi e se batizou junto comigo. Eu lembro que até hoje, quem se batizou foi eu e meu irmão junto. E quem batizou a gente foi Carlinhos. Ele lembra disso, que o pastor estava de férias. Foi uma bênção, porque meu desejo era que ele me batizasse. Não é costume da igreja, é o pastor que batiza. Isso. No meu Só também, no meu batismo também foi meio que parecido com o seu. O pastor, ele teve um compromisso, não deu para ele estar indo. E aí ele deu autorização para um ancião da igreja. Batizar. Junto com a E foi associação. Péricles que me fez o meu primeiro batismo, foi ele. Que aleluia. Que Foi honra. ele, foi ele. Honra, hein? Oh. E aí a gente se batizou. E depois da gente, a família toda veio se batizando e tal. Hoje, infelizmente, alguns de nós se encontram fora. Graças a Deus, ainda outros estão dentro. Inclusive a Sim. minha mãe. Amém. E ela sempre ora por mim. Então eu creio que... Essas só não estão congregando, mas o princípio está aqui, né? Deus Não sabe, tem Deus como. sabe, Deus sabe. Não tem como. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de orar. Um irmão da gente, muita gente conhece aí, que vai ver esse vídeo aí. Nosso irmão Miraldo, que faleceu um tempo atrás. Quando eu estava afastado um tempo atrás, ele falou assim para minha mãe, falou assim, não se preocupe não, que seu filho é de Deus. Se referindo a mim. E aquilo ali não sai da minha cabeça. A gente pode até fazer coisas erradas aqui, a gente não é perfeito. Sim. Andar por caminhos errados. Mas a gente sabe que a gente é de Deus. No fundo, a gente sente, né? A gente sabe que é de Deus. A gente Deus ainda fala. consegue ouvir. O Espírito Santo fala com a gente. Sim, cara. Sim. E eu agradeço demais a Deus. Deus sabe que Deus sempre falou comigo. Eu sempre ouvi a voz de Deus falar comigo. Quando eu tava Muito bom. fora também, irmão, você me fez... Mano, você tá aqui, você tá me fazendo lembrar um bocado de coisa, é sério. E quando eu tava fora, a mesma coisa, né? Base, a nossa base. Se a gente não tivesse aquela base que a gente teve antes lá, é provável que a gente nem estaria nem aqui, né? E assim, no tempo que eu tava de férias, né, da igreja, vamos dizer assim, eu meio que senti isso. Além de eu me sentir muito vazio, era um vazio, uma tristeza, né, e tudo mais. E aí eu ficava falando assim, eu nunca deixei de orar. E nunca ouvi Deus falar assim pra mim, filho, se você fizer isso aqui, Não tem você- mais jeito. não Não tem tem mais mais jeito, volta, sabe? é. Sempre foi assim, tenta, volta. E dá pra escutar, dá pra sentir. A mesma coisa que eu senti
você vai sentir também, irmão. A mesma coisa. O primo dela aqui, o Cleiton, amigo, nossa, meu irmão. Quando meu irmão faleceu, né, eu tinha falado com ele assim, cara, a gente precisa voltar. Você vê o que aconteceu com meu irmão. Vamos voltar. A mesma palavra que eu disse a ele, eu falei para meu irmão antes de tudo acontecer, né? E aí ele falou assim, cara, se você voltar, eu volto. Eu falei, não, beleza. Só que não era meu tempo ainda. O que eu achava. A gente acha assim, não, ainda não é meu tempo, eu não quero voltar agora. Às vezes falou da boca pra fora, né? Você Sem entendeu? muito propósito, Mas dentro do coração eu sentia que era assim. E aí, foi uma surpresa, né? Porque eu nem sabia. Foi o pessoal da BM me ligando, o Cleiton vai se batizar. Pô. Aí na mesma da hora, eu vim correndo aqui, não foi lá? Eu vim correndo. Testemunha exclusiva isso daqui. Porque assim, Exclusivo. quando eu soube, eu só caí em lágrimas. Falei, rapaz, ele me ouviu. E aí, irmão, você vai sentir, isso você vai sentir na pele, que a sua palavra, ela tem poder sim. Se você chega para um amigo, ou então para alguém que está passando por alguma situação complicada, e você fala algo confortante, pode ter certeza, ela vai escutar e vai aprender aquilo ali. E aí eu comecei a descobrir meu dom. Falei, mano, peraí, eu não vou usar o meu dom e o meu talento para coisas erradas, né? O que eu já estava fazendo. Eu preciso acordar. Acordei que a gente conversando, lembra? Você lembra? A gente conversando, você falou, vamos acordar, irmão. E eu, mesmo, preciso virar a chave e conseguir. E você vai fazer a mesma coisa. Só que assim, a gente respeita o tempo da pessoa, respeita, claro, mas o Espírito Santo tá agindo, irmão. Incomoda, tá Ele incomodando. tá agindo e você tá sentindo isso a cada dia que passa, você vai sentindo isso aí. Entendeu? A gente veio até pra semana de oração, né? Sim, então, aquela semana de oração foi uma base. Foi a chavinha, né? Foi a chavinha. Foi um pitacozinho assim que o Espírito Exato, Santo... Vocês exato. deram esse espaço. Talvez se não tivessem vindo, não ia ter esse espacinho. Sim. Eu acho que a Semana de Oração Jovem, a gente já tá aqui falando de vários outros assuntos. Vários assuntos. Mas a Semana de Oração Jovem, eu acho que foi uma chavinha, uma oportunidade que você deu para o Espírito Santo atuar de alguma forma. Sim. E aí você teve resposta lá que você respondeu aqui, E né? foi Falou imediato, lá irmão. e Quando foi eu imediato. vi, eu comecei a chorar e eu falei, não, eu Espírito Santo preciso bateu me arrumar na hora, né? na hora. E quando o vim. Espírito fala, tem que ouvir na hora. Tem que Talvez ouvir. se não, você não tivesse agido daquela forma Olha, imediata, eu fico até né? arrepiado, velho. Talvez depois ia se acalmar, ia, né, botar, não, depois eu faço. Mas que bom que você ouviu a voz do Espírito Santo naquele momento, né? Depois, em outro momento, quem sabe a gente fala mais detalhadamente a história do Nadson, mas É muito bonita também. que é bonita também. Ele que vai ser Interessante, entrevistado. interessante. Mas é um pedacinho, né, do É um que aconteceu pedacinho. com ele recentemente. Recentemente. E já muito tá aqui recente. com a gente, É. como apresentador do podcast. Você vê. Glória a Deus. Você vê. Pra gente não esquecer, vou contar a história do meu Do primeiro camporim. Daniel, é do Daniel? É. Ah, E é do conte, pra Pérez gente também, finalizar tá? ali o do É. Daniel. Finalizar a produção. primeiro Não, a camporim. produção falou que pode contar, pode contar. Então, Meu vambora. primeiro camporim. Detalhe por Foi- detalhe, viu, irmão? Fui eu e seu irmão. Qual Giovanni. deles? Parceiro. Giovanni. Ele era meu Parceiro. parceiro. Ele era, não, é meu parceiro. Até hoje. Foi eu e ele. Eu lembro, se eu não me engano, foi em 1996. Ave Maria, falando não, meu É porque eu filho. era pequeno, né? Falando não. Ah, por isso Quando que ele tá eu- falando, porque ele era guri, menino. gurizinho. Eu era menino. Aí você, então. Entendeu? Mas se falar um tempo atrás aí, vai... Ah, então, Vai Aí não denunciar pode, a idade. você entendeu? Eu e ele, você tem ideia, a gente não era nem uniformizado. Tinha nada, né? O clube todo era uniformizado, né? Só- E só a gente que não era. É, mas a nossa condição também era meio Era meio difícil, né? Mas Pra gente antigamente- conseguir o uniforme. Hoje tá Hoje fácil. tá fácil, antigamente era embaçado, era ruim demais. Eu e ele não era uniformizado. Pra nós era bom, porque a gente precisava que a bota do uniforme e tirando o uniforme. Era calça jeans e camisa branca. Já era. Sempre. Aquele era o uniforme. Então a gente, A a gente brincava farda. de bola, fazia bola de sabão, ou bola de saco, brincava, fazia Aldonida com aquilo ali, com aquele uniforme, fazia tudo. Às vezes até dormia com aquele uniforme, Olha pra aí, Oh, velho. meu Deus do céu. Você via. pra acordar pronto. Aí a gente no Camporim, lá em 96, meu irmão Sérgio, que cuidou da gente, o irmão Sérgio aí, quem lembra sabe aí, homem muito bom, que ele puxava um pouquinho da perna, gente boa. O lema dele era esse aí. Todo mundo gravava ele por causa disso. Por quê? Por quê, Ele pai? puxava da perna. Aqui tá fundo, aqui tá raso. Ali era meu pai ali, ali era meu pai. Aí ele cuidava da gente, eu e Gel. Aí, Olha, se você não vai zoar. Aí, ó. Aí- ali era, Você... Ó, essa Aquele dupla homem aí ali. não presta, não. ó, aquele homem ali fazia a vontade de Deus. É, mas essa dupla aí, Giovanni e Anderson, não dava muito certo, não.
caras bagunçaram. Se eu falar pra vocês, você não Começa acredita. daí, o irmão puxando a perna. E ele não, dava esperando risada. essa conversa. Ele dava risada, Giovanni. Giovanni não podia ver nada, que ele dava risada. Aquele ali é demais. Não podia ficar sério de Oxe. momento nenhum. Ele dava risada do irmão Sérgio todo dia, toda hora. Toda hora. Hoje ele abusava do irmão Sérgio. Aí a gente lá no Camporim, aí teve uma avaliação. Tipo uma avaliação relâmpago. Eu lembro que eu tava em pé, eu curioso que só. E aí Barriga de o- lama, como falam na Bahia. Como é? Sabe aqueles meninos que é barriga de lama? É, e eu curioso que só. Aí chegou lá uma prova lá, aí perguntou, quem é o diretor aqui? Aí Daniel saiu, né? E Daniel é todo, Sou eu, todo bruto. mal todo... sabe ele. Aí o cara pegou um do lado do Camporim lá, falou assim, sentou, faça um tal nó aqui na minha coxa. Rapaz, a primeira vez eu vi Daniel tremer. Daniel é meu diretor. Daniel era brabo. Era. porque ele era do Até exército, hoje né? ele... Não, É. até hoje ele Ele é... é- Marrete, Ele é marrete, firmeza, era é. aquela marra toda. Não, mas ali... Aí eu vi Daniel tremer. E Daniel pra dar o nó lá, pra dar o nó. Mas ele deu o nó, eu não esqueço até hoje. Aí eu olhei assim e falei pro meu diretor. Com o tempo, né, eu consegui aprender e falei, rapaz, meu diretor mandou ver. Fez certinho. E ele cumpriu. E ele foi e fez. Eu me espelhava muito. Então, quando eu virei diretor, eu lembrei, né, do Périx. Ajudou demais. A Silvia, que foi minha Silvia. diretora. Daniel. Quando a gente foi pro Camporim, aqui em São Paulo, quando eu era diretor aqui, eu bateu assim, sabe? Uma nostalgia. Aí eu comecei a lembrar dos meus diretores, das coisas que eles faziam, que eles falavam. E eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, querendo ou não, o clube é uma base para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, Sim, sim. para a sua vida familiar, em sua Familiar. casa. Sim, sim. E eu falo pra você, e você vai usar. Tudo que você aprende no clube, uma especialidade de cachorros, de cães, na verdade, né, que fala, sim. de gatos, de répteis, cuidado de criança, pai. Tudo isso tem uma especialidade, tudo isso tem um fundamento. E você aprende tudo isso no clube. Essas profissões hoje que tem no dia a dia. você também Aprende no clube, sim. Ah, e aprende mesmo, cara. Aprende mesmo. Ó, em casa... Acho que em casa é um dos lugares que a gente aprende no clube e já quer já põe em prática. Põe em É dentro de prática. casa, né? É com tarefa, tipo, você vai ajudar sua mãe, você quer fazer alguma coisa em pró de ajudar. Seja em casa ou na rua. Mas em casa é onde você mais quer demonstrar que você aprendeu no clube. Minha mãe, hoje eu aprendi tal coisa. Aí, "Mãe, então faça aí, quero ver." Esse Aí, negócio de aprender é interessante mesmo. Eu lembro, isso aí já faz tempo aí atrás. Uns dias. E Uns era dias, o diretor era o Péricles também. E tinha especialidade de padeiro passar de um ano, né? roupa. é. Ó, especialidade de passar roupa. Eu falei, cara, o povo tá aproveitando da gente. Mas. É. E eu lembro até hoje. E eu lembro que foi na casa do Péricles, levou todo o clube pra lá, saiu pegando todas as camisas social do diretor. Do Ele aproveitando a do situação. diretor. E a gente ia passando, e era as camisas social de manga. E eu lembro até hoje como passar a camisa social por causa da especialidade de passar roupa. Né? Aí. E ele aproveitou da gente, Você aproveitou. aprendeu a passar Mas roupa eu onde? lembro até hoje, Você no aprendeu Clube de a- No Clube Desbravador, era uma Desbravador, especialidade. é. E fica na memória, não tem como esquecer. E é o que o Nath falou, quando você chega em casa, eu sei passar roupa, aí você quer pegar, Você já quer pegar, quer tudo. fazer. Não, vou fazer porque Ah, hoje mas eu que é aprendi. isso? Tem especialidade. A mãe tá falando, menino, tu vai pro clube no próximo domingo, viu? E ajudar a Você vai, senhora a você atravessar a rua? vai. Fazer o bem. Fazer o bem, muito bom. Não, bate uma foto minha ali, escondidinho ali. Que É. Ô, senhora, tudo bom? Aí Quem gosta de chegava senhora lá, atravessar? Quem gosta de a senhora carregar as compras? Eu lembro até hoje. Ô, Anderson, E ali eu pro lembro- Vissou, né? Eu lembro quando a gente teve a nossa investidura. E foi muito difícil. Hoje tá bem tranquilo para se É, né? investir, né? Tem condição. Graças a a Deus, gente continua pobre. As condições Mas- financeiras Mas as condições melhorou. melhorou um pouquinho, né? Graças a Na Deus. época que eu me investi, eu lembro que a gente teve que. Eu não sei se ainda existe, vender adesivozinho, as cartelinhas As de adesivo. cartinhas que Era. tinha que De marcar 50 com X, centavos. né? Isso. Só dá Na época da gente, R$100, R$200 era muito Era muito, dinheiro. muito. E aí, muito, para muito. vender de O preço do 50 e uniforme. 50 centavos, Vixe. então a gente dava valor pro nosso uniforme. Então, vestir o uniforme, depois que a gente conseguiu se investir, vestir o uniforme era um motivo de honra, porque a gente Era. sabe o suor que foi. Valorização conseguir- do seu suor. É. Não, e outra entendeu? coisa, Você lá, quando a aprendia. gente se investiu, o uniforme dos policiais de lá era da mesma cor do Mesma- nosso. Era o Quando a CAC, gente era o CAC, né? colocava aquele Todo uniforme todo e CAC. passava na rua, Na rua, ó, os a polícias, gente os polícias. se Os polícia achava mirim. Por isso é policial. mirim. Era. Eu lembro até hoje, a gente tava subindo a escadinha e era o dia da investidura. Não, tava tendo uma programação na igreja.
E aí, sempre no final da escadinha, tinha uma dupla de policial, porque era perto. Era verdade, sempre perto ficava do uma módulo. dupla no final da escadinha. Aí, quando eu virei assim, uniformizada, com o cabelinho preso, né? Toda amarradinha. Um lencinho, tudo arrumado. Cocôzinho aqui. Quando eu passou, o policial bateu continência. Pra quê? Oh, aí a moralzinha Aí vai eu já vir. me arrumei e bati também. Nem sabia o que era. O que era? Depois daquele dia, vesti o uniforme, minha irmã. Era. E eu Me falar- achava uma policial, e eu eu falar igualzinho. que a gente tinha prazer em vestir o E uniforme. tinha orgulho. Uma coisa que eu sempre Orgulho. gostava no clube também, cara, era quando tinha alguma programação. Não, vai ter que usar o uniforme oficial. Graças a Deus. Aleluia. Aí Nunca sim. mais tinha usado. Passava, era todo, Era todo todo um formatinho. detalhinho pra passar. Não, No aqui tá cabide, errado. ó, sem Ô, mãe, ninguém me tocar. ajuda aqui. Aí mamãe vinha, ajudava. Não, Mamãe filho. É, Era. ajudar. O sapato. Nossa, Brilhando, hein? Sapato brilhando, hein? nossa, Era assim mesmo. Era. Era Era um assim mesmo. cuidado, pô. Não, amanhã tem que estar uniformizado de gala. E o tem que horário tá pra chegar? bonito. Cortava Nem até dormia. cabelo. Nem Lógico. dormia na ansiedade. Não, assim, Olha, era. Acampamento, E quando tudo. alguém usava um cinto fora do uniforme? Fora do Só viu o Eita. direito É, arrancando. era. Quem mandou usar? Quem Não mandou? pode usar. Rapaz, Você tá de desse jeito. uniforme de gala, não. Desse Arrancava. jeito. Onde E aí? você tivesse. esse cinto faz parte da onde? Do seu Do uniforme. uniforme do clube. O que É. você tá usando? Desse jeito. Não, eu tenho um irmão, que eu não vou falar o nome, que ele tinha um hábito de só usar É, o cinto. Eu acho que o até cinto. hoje, se deixar ele Deixa ele usa. Deixa ele. direto. Só via o diretor puxando. É o quê, Giovanni? Usando uniforme. Ah, Você tá de Disse que ia uniforme? falar o nome, falou o nome. Ah, é você, viu, Giovanni? É você, viu? E ele ia pra Não, mas igreja, eu ele ia pra tenho. O igreja. caçula com isso. faz a mesma coisa até hoje É, também. tem- Faz, sabe? Aquela que Mas era aguentou o coisa. irmão dela. E outra coisa, eu lembro até hoje. Já cansei de perder chiclete. Chiclete. E meu diretor não deixava a gente masticar chiclete dentro Não, da pode igreja. não. Bota aqui na minha mão. Pode aqui. Bota aqui, Pode é. aqui na mão. Ah, lembra Principalmente até hoje. uniformizado. Uniformizado. é. Principalmente. Tinha e as muita- meninas que voltavam direto, porque tinha um negócio assim, é meia branca ou meia da cor da pele? Sim. Aí uma época era da cor da pele, uma época era branca, e quando vinha uma diferente, tinha que tirar. Eu lembro que uma vez, cada um vinha de um jeito, tirou todo Todo mundo, mundo. ficou sem meia. Tipo cor da pele. Ficou padrão, ficou padrão. todo mundo, porque tem que ser É assim padrão. mesmo. Era. E era assim mesmo. Era mais rigoroso o negócio. Rapaz, eu falo assim, o clube era bom. Ainda é bom. Ainda é bom. E ainda será. E será assim, sempre será. É porque quem faz o Claro bom que vai somos mudando. nós, né, Claro irmão? que vai mudando. Sim. Algumas coisas sendo flexível. Vai Dependendo de onde atualizando, você né? mora. Sim. Entendeu? Tudo isso. Então, assim, é como diz aquelas regras, né? Tem lugar que usa assim, tem lugar que não usa, entendeu? Devido ao lugar. Agora, também uma coisa que eu sempre fui apaixonado era o clube de líderes. Clube de líderes. Clube de líderes. Por que clube de líderes? O clube de líderes servia para quem? Para a direção. Você era o desbravador do clube de líderes. Você era o desbravador do clube de líderes. Isso é bom, porque você Por aprende isso que demais. eu adorava. É bom demais. Corta aí. Eu lembro que no clube de líderes tinha um camarada lá chamado Jailton. Vou enviar pra você esse vídeo pra você ver. Você vê, pra você lembrar. Jailton, ele era o diretor. E tinha a Márcia também, que era a esposa dele na época, né? O Jailton, ele era o diretor do clube de líder. Ele era o tipo daquele cara que estuda. Ele fazia muita coisa na prática. Só que ele é o CDF. O clube desbravador ele é um CDF. Sempre Os nerds tem, hoje em sempre dia, É os tem. nerds. De hoje em dia é nerd. Ele estudava, irmão. E eu digo pra você, eu sou o cara mais da ação. É, eu também. A prática. É, Eu sou mais da prática. Eu lembro também. de, eu lembro Hoje de Não Daniel usa e esse Pérez. conselho. De exatas ou de humanas, qual É. você é? Eu lembro de Daniel e Pérez. Certo que Daniel também pensa muito, mas Pérez era o pensante Ele era o, e Daniel era mais ele era o ação. cara nerd, né? É. Ele era o cara nerd. Certo até que Daniel também desse tinha jeito. muitas ideias, entendeu? Sim, Só que sim. quando ele falava pra Pérez, aprimorava. Se encaixava, É. né, as duas ideias. E no clube de líder já eu era o diretor. É a nossa unidade. Então tinha eu, o pessoal. Jailton, você fala lá de Salvador, Jailton né? da- Altão, um Tá fortão. falando de não. Java? É Java é outro. Não, já é outro de Márcia. Sei. Da Daí é igreja das Charlie. casinhas. Não, não. Ah, então não sei quem é. Já é o das casinhas, não sabe quem é, não. Sei quem é agora, agora sei quem é. Que era líder. Sei quem é agora, sei Já é outro quem é. branquinho. Mó da hora aquele Marido cara. da Márcia Já, aí, é, marido da- é, sim. ele era o marido da Márcia. Sim, eu lembrei. Lembrou, todo mundo lembrou. Então, assim, Lembrei, não, eu lembrei e dele. ele era muito Lembrei da hora. dele. Ele era aquele cara certinho. É. E você sabe, né? Olha só. Eu, como direção, eu tava andando certo. Agora imagina eu, direção, que era desbravador. Ô,
todo atrapalhado. Dá um trabalho. Eu dá dava um trabalho. Olha o Anderson aí, ó. Eu dava trabalho. Então, assim, eu era o desbravador ali, então, meu irmão. Sim. Não tinha essa. E ele era um cara, sempre foi um cara certinho. Então, assim, quando chegava no clube de líderes, que tinha que fazer as coisas e tal, e fazer uma prova mesmo, eu lembro que até a gente fez uma prova de resgate. Muita gente fez tal. Eu era pra ter tirado 10, ele me deu 9,9. Vixe, Maria. Fui questionar. Eu fui lá perguntar pra ele. Lógico. Tem que ir lá, né? Um décimo. Um décimo? Aí ele, porque você não botou essa palavrinha aqui. Era tipo assim, acrescentar. Sim. Aí eu falei assim, rapaz, Java, você é demais, velho. A prova de resgate, até hoje eu lembro. Eu falei, você não me deu 10, velho. É pra você continuar, entendeu? Mas ele colocou lá, Se né? esforçar Parabéns. mais. Ele colocou lá, parabéns e tal. E eu gostava muito dele. E ele é um cara que sempre pegou no meu pé, ele sempre falou. Eu lembro que na vez que eu encontrei ele, que ele me viu uniformizado, ele perguntou, onde é que tem um clube desbravador aqui? Eu lembro, na primeira vez que eu encontrei com ele, eu falei, tem um clube em tal lugar. E depois, quando eu vi ele todo uniformizado para a direção. Eu falei, oxi. Brancão já. Rápido assim? Rápido. Ele, não, eu já era do clube e tal. Só queria Só que saber ele tinha onde se é. mudado. Sim, queria saber onde era. Entendi. Aí eu falei, caramba. E a Márcia, uma vez, no clube lá, ela foi nossa instrutora. E no clube era eu, Sidney, no caso da minha unidade, né, no clube de líderes. Ela foi Sidney, a minha conselheira Foi também na também? classe de líder, na classe mesmo. Foi ela. Era eu, Sidney, William, Erlândio. Misericórdia. E Só olha quem era, olha A quem trupe, era. a trupe. Olha quem era a equipe do os clube de adolescentes líderes. grandes. É. Pronto. Você sabe? Mas vou falar pra você. Foi a melhor equipe. É porque a Sara não quis deixar eu trazer minha faixa pra apresentar. Foi Não quis, cortada, não, a né? direção cortou. Eu ia mostrar pra vocês a faixa. A gente ganhou um ano A faixa pode mostrar, né? Que direção? A Pode faixa mostrar? pode. Pode mostrar aí. Mostrar a faixa A pode. gente ganhou um ano consecutivo com a melhor unidade do clube de líderes. Um A ano. faixa dele é um bonita, ano. hein? A faixa dele é bonita. É, um a ano faixa dele é inteiro. recheada. Porque assim, ele Aí, dividiu. a faixa. Mostra lá na câmerazinha. Qual ali. câmera aí, direção? A gente mostra a Ele sua dividiu. mesmo. A de cá, ó. Olha pra de cá. Ele dividiu aqui, né? Aqui a nossa faixa. Aqui, ó, a especialidade de resgate. Essa daqui, ó, que a gente ganhou. E aí, Mostra ela em pé assim, pra todo mundo ver, tanta especialidade Deixa eu ver que tu aí. tem. Que eu tô mais perto Rapaz. aqui. Dá pra ver de lá, né, Dá também. pra ver? Será? Com mais detalhe assim. e aí a gente ganhou. Deixa eu ver aqui mais pra... Ah, então é melhor pra você. É, né? melhor É. tu mostrar mesmo. Aí a gente ganhou. Podia a- cou né, Anderson? Em pé, coloca aí que vai É, ficar coloca certinho. aí só pra vai que só pra volta, sentir o peso vai da que faixa volta de novo. aquela, né, quando você coloca. Da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda. Esqueci. É desse jeito aí. Aê. Aí, muito. Ó, pai, como o homem fica bonito Ó, como de fica faixa. bonito. Ó. Sentido. Mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá, assim. Mais ó. perto da cadeira aqui, ó. é. A direção tá Atrás falando. ali. Isso, meu querido. Aí, muito bom. Derruba a decoração, não. Derruba a decoração. Olha não. lá. Mestrado. Pra relembrar. Tá torto. Lembrar. Faixinha ali, diretor. Aí no clube de líder a gente ganhou esse aqui, ó. Como a gente foi a. Porque Daniel, ele dava suporte pra Jair. O Jair era o diretor. Cuidado com a água aí. Mas Daniel era o nosso. O âncora ali, coordenador. né? Sim, região. da região. Aí, Microfone, nossa unidade- microfone, senão não vai sair nada. Daniel era o coordenador da região e Jair era o diretor. E aí ele pegou. Daniel, essas estrelinhas aqui, ó, essas duas estrelinhas aqui, ó. Essas duas estrelinhas aqui, só vende na casa militar. Essas duas estrelinhas aqui é pra quem é militar. Essa estrelinha aí eu tava relembrando de alguma coisa. Hein? Aí Daniel foi e comprou pra nossa unidade. Uma a gente ganhou nos primeiros 6 meses e a outra a gente ganhou no final dos outros 6 meses que a gente fez o acampamento. O nosso acampamento, até hoje eu lembro, a gente ia dormir de dia e trabalhar à noite. À noite. E fazer o acampamento à noite. Muito bom. Imagina aí. Muito Eu bom. treinei minha mente pra isso. É. O Quando a corpo gente- vai se preparando, Oxi. né? Não, vou Quando a gente dormir chegou aqui. lá, na hora do acampamento, de tardinha, a gente não ia dormir mais, né? Uhum. Pra montar a barraca, caiu um toró. Sempre, filho. Acampamento. Sim, é, a acampamento chuva tem sempre vem. tem que estar presente. Se não chover, não tem graça. É. Eu vou falar pra vocês. A gente praticamente, eu e o William, ficou na barraca, a gente dormiu em pé. Misericórdia. A gente O dormiu em resto pé. tudo molhado. Não tinha como nem você estar se movendo, lama, chuva e não para. E era perto do rio. Nossa. Subiu, não? É isso que eu ia perguntar. Subiu não. Essa era perto do Que rio. bom que não subiu, porque eu já fui para acampamento que subiu o rio. O rio, né? É. E aí, quando eu falo do clube de líder,
Eu lembro muito do Jailton da Márcia. Jair. Lembro do Celso também. Lembro do Celso também, que foi nosso Celso, acho que ele instrutor. era do... O branquinho também das casinhas. Das casinhas. Meio clarinho e sim, tal. Sim. A gente tirava o couro dele. ele era nosso conselheiro. E eu lembro do Sidney. O Sidney, no clube, ele fazia muita musiquinha. Inventava, né? Muita musiquinha. Tá, aquelas caminhadinhas que a gente Era. fala. Eita, misericórdia. E aí a gente cantava. Na fanfarra E ele do... fazia Acho que era na também. fanfarra do Montanha, Na era ele Montanha que do Fanfarra, inventava. Né? o Sidney. Sim. O William também é muito gaiato, também fazia muita coisa. Ele sempre fazia alguma coisa nova. Ele sempre criava algo. Tipo assim, ele saia da rotina. Sim. O William, ele sempre saia da rotina. E eu e a Erlândia éramos os mais perturbados, mais abusados. A gente era Até mais hoje um traquinho, pouquinho, né? Foi. Até hoje, é. E eu vou falar pra você, tinha outros carinha também que já era mais comportado de base naval. Sim. Tinha o Léo, tinha o Celso. O Celso hoje é pastor. Celso é pastor, né, cara? Ele era da nossa unidade, hoje ele é pastor. Que bom. Então, assim, o conselho que eu dou pra galera que é direção é que vá pro clube de líderes. Porque lá você aprende a ser desbravador, lá você aprende o que fazer, lá você aprende como trabalhar com os meninos no seu clube. Aprende mesmo. Então, toda a direção, se puder, faça um esforço e vá pro clube de líder. Clube de líder, tipo, você vê que não é só a sua presença que conta, né? Você indo lá para você aprender, o que você chega no clube você compartilha de uma forma tão natural, né? Porque você pensa assim, eu vou pro clube de líderes para aprender coisas novas. Chega no meu clube, eu vou pôr em prática. E vai passar. E vai passar. E aí você passa pros meninos, né? Mas Vai isso ser aí. pros Isso é meninos. bom, isso é bom. Pô, velho, o clube de líderes lá, na época que eu fui, tinha essa equipe também, mas não tinha muita gente, como você falou aí. Algumas já tinham saído, né? Outras ainda estavam. A Márcia, o Jailton ainda estavam. Então, eu ainda peguei essa fase boa assim mesmo de clube de líderes, que era bom. O clube de líderes era bom. Rapaz, na época que eu era do clube de líderes, eu vou falar pra vocês, a gente ia andando, é porque não sei, todo mundo não vai saber, mas a gente ia andando pra base naval, a gente ia andando pra Piripiri, Piripiri. pra ir pro Já clube de desbravador líderes. a gente já fez também. Já viu? fez essa. Já botaram a gente pra sofrer também essas É. Mas a caminhadas. gente ia domingo pro clube de líderes, a gente ia andando. Aqui hoje a gente ia Osasco, a gente ia como era mais longe do que o do Santo Antônio aqui. Muito mais Não, longe. bem mais. bem pô. Bem mais, Bem né? mais, Bem bem mais. mais. O Santo Antônio já é ali do lado. É aqui do lado, praticamente, é. Mas daqui Mais da pra igreja até cima, lá, era mais pra cima do que o é. Santo Antônio. Lá Imagina perto do ali do Sara Veloso ali, mais um pouquinho. Não, Sara ainda, Veloso né? é mais pra cá. É mais pra cá, né? Não, pô. Sara Veloso é antes de Santo Antônio. É. Santo Antônio- Entendi. então ainda é muito mais, ainda é muito mais. Entendi, É. entendi. Mas prossiga. É longe, era longe. Era longe. Era A longe. gente ia Longe. andando, viu? E voltava. Andando também, lógico. Mas o que gostava disso aí era a resenha. A resenha ali que tá todo mundo, não, velho, vamos todo mundo pro clube, vamos todo mundo se organizar Um incentivava aqui. o outro, né? Entendeu? A ficar Pô, é também. muito bom. Aí você chega lá, tá todo mundo que você combinou, tá lá. Já arrumado, com vontade de estar ali. Então era diferente. É diferente. Estar no clube é diferente, né? É uma sensação muito assim. Clube do Desbravador é vida. É vida. É É vida. vida. É vida. Nossa. Agora, um conselho que eu dou para o diretor. Saúde. Bebe água, convidado. Tem mais água aqui, ó. Tem mais água Beba, aqui. beba. Fique à vontade. Só não derruba o cenário, só não derruba o cenário. Aqui, ó, pega água. Bebe água aqui. Era pra eu tomar o chá. Porque é ruim depois de ir das crianças, na festa das crianças que eu fiz. Sim, não, eu tenho uma outra dúvida em relação a isso aí. Eu queria que você contasse pra gente, né? Até pra muita gente que te segue também na sua página, ali na sua vida pessoal. Como é que você soube lidar com toda aquela organização? Porque, mano, foi como eu te falei, cara, que Deus te abençoe. Porque o que você faz ali, Anderson, na moral mesmo, de irmão pra irmão, é uma coisa assim que muita gente não tem coragem, não tem tempo e não tem peito para fazer. Porque além de você lidar não só com crianças, a gente não pode esquecer que cada criança que está ali é um pai, é uma mãe que está ali, tipo, dando autorização e confiança, né? Pra você lidar com os seus filhos, Então eu né? queria, pô, me conta pra gente aí como é que é essa sensação aí. Realmente, não é fácil. Essa é a verdade. Que nem eu falei pra vocês, um projeto social, ele não é fácil. Tem pais até que não deixa seu filho ir. Põe seu filho de castigo
Porque foi. no horário do treino. Sim. Só que assim, como eu ia lá, eu já conheço alguns pais. Obrigada. Ali essa direção é muito Top. boa. Top. Então, como eu já conheço alguns pais, eu ia lá na casa deles e falava com eles. Você não vai deixar seu filho pro treino agora, mas daqui a pouco você vai deixar ele pra rua. É a vida que você quer pra ele, é essa? Dá um choque de realidade, Dava né? mesmo, Sim. falava com autoridade. Sim. Falava mesmo. Mas os pais querem isso, porque eles querem saber com quem eles estão deixando os filhos dele. E aí pegava e mandava o menino se arrumar e subir pro treino. Sim. E aí levava pro treino. Agora mesmo teve o Dia das Crianças. Bombou, hein? A gente fez a festinha, graças a Deus, como a gente faz todo ano. A gente fez a festinha das crianças, fez lá na minha comunidade, lá onde eu moro. Eu ainda ajudei o pessoal aqui, um colega também que tem um projeto aqui, que faz aqui Sim. no Conceição. A gente fez aqui também no Conceição. É por isso que eu tô até meio rouco. Devido a essa festa, a gente É só correu pra lá, pra correu pra cá. justificar o porquê você tá desse jeito aí. E até hoje não fiquei bom. Eu tô meio rouco, graças a Deus, né? Foi essa festa que a gente fez. E a gente conseguiu. Só lá no Conceição a gente conseguiu atingir pelo menos 150 crianças. Oh, 150 crianças, gente. É muita gente, é muita criança. Fazia uns 3 clubes aí. Não, mas imagina ali, cada criança daquela ali, como a gente tava falando de personalidade, né? Se 50 daquela ali é que nem você, como tipo, você era antigamente. Imagina, hein? Imagina. Trabalhão que dá. Trabalho que dá. Quadriplicado, irmão. Agora, teve uma menina lá que me chamou muita atenção. Quando ela falou assim pra mim, tio, troca ali esse brinquedo que eu não tenho boneca não. Que ela ganhou uma madeirinha. Só que ela não tinha boneca pra Pra dar brincar, de né? mamar. Pra dar pra criança tomar um gagalzinho. E ela falou que a mãe dela não tinha condição de comprar. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro assim, onde é que eu vou comprar uma boneca uma hora dessa? E lá não Pleno tinha lugar de domingo, comprar. fechado as Fechado. coisas. E eu falei, tá bom, o tio vai olhar ali e vai ver se arruma uma boneca pra você. Vou ver se lá ainda tem boneca. Aí teve uma convidada da gente que tava lá, que ela pegou, eu contei a história pra ela pegou a boneca da filha dela e deu pra menina. Tá vendo? E eu vou te falar mais. A família, se você olhar essa família, tinha uma certa dificuldade, tinha uma certa deficiência. Sim. E eu falei, eu não posso deixar essa criança sair aqui sem a boneca dela. Aí ela foi embora, eu falei, daqui a pouco você volta, quando ficar de menos a gente, você vem, que eu vou te dar sua boneca. Acabou a festa, a criança não voltou. Eu falei, e agora, meu Deus? Tem que levar. Só que eu não sei onde ela mora. Ih, rapaz. Aí eu falei pro pessoal, falei, não vai embora agora não. Aí eu saí de carro, meio que pra Procurando. procurar ela no bairro. Aí não é que eu achei ela. Eu achei ela, peguei ela, a mãe dela, voltei lá e a gente foi, deu a bonequinha pra ela. Talvez ela achasse que não ia dar, né? Que não Tipo, ia era dar. da Ela boca foi pra embora, fora, entendeu? né? Que eu falei pra ela voltar, só que ela não voltou. Porque tinha uma certa dificuldade, ela, a mãe dela e tal. Aí eu peguei, aconteceu esse fato aí que me chamou muita atenção. Eu falei assim, como que a gente vai parar de fazer o bem? A gente não pode parar de fazer o bem. E o bem volta pra gente. Quando a gente faz o bem pra alguém, volta pra gente Eu também. acho que a É a gente gratidão que maior... volta melhorado, né? a gente volta a a gente melhorar. que Isso aí, melhora. Lai, isso aí. Eu acho que quando a gente faz o bem, a gente não precisa esperar que vai ganhar dinheiro, vai ganhar algo, que é algo de vai ganhar retorno, né? retribuição. Sim. Quando você faz o bem, o maior beneficiado é você. A gente fez na comunidade aqui embaixo, lá onde é a minha comunidade, né, aqui no Recanto, que eu moro aqui no Recanto das Rosas, Bairro bom. Osasco aqui, muito bom. Graças a Deus, eu Só não pra vejo deixar claro. nada. Só vou deixar Só claro pra aí deixar pra galera. A registrado, gente bairro mora em de um lugar Osasco. muito bom aqui, Osasco. Osasco é um bairro muito bom. Ótimo. Venham morar em Osasco. Por favor, Não tem nada. habitam em Osasco. Mas prossiga, irmão. É um momento, A direção momento tá resenha. organizada. É momento resenha. É assim mesmo, tem que ter. Mas prossiga, irmão, prossiga. A direção tá dando Desculpa. risada ali, mas ele sabe que é verdade. Osasco já foi ruim. Mas Osasco, Santa Maria, Recanto das Rosas é um bairro muito bom de morar. Tirando os pombos, tá tudo certo. É verdade. Não é verdade? Os pombinhos. Aí o que acontece? Eu Continua. moro aqui na rua do Raquel de Queiroz, por incrível que pareça, nosso projeto é lá também. A gente fez lá, com a ajuda de algumas pessoas também que nos ajudaram, alguns projetos. Aí o que acontece? A gente foi lá, foram muita gente, muitas crianças, teve pula-pula, teve aquela casinha de bolinha e tal, Sim, cama elástica, cama elástica, pula-pula. pula-pula e tal. Sim. Teve muitos presentes, teve DJ, teve banda lá, o pessoal a gente tem uma banda lá também, tem um projeto, tem uma banda. Então foi muito bom. Aquela população lá embaixo lá já sabe. E a gente atendeu várias crianças.
Então, assim, é difícil lidar com os pais, é difícil lidar com as crianças, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. É verdade. E outra, hoje em dia também, questão de pedofilia, você lidar com menino, lidar com menina. Então, assim, não é qualquer um que vai fazer um projeto desse. É. E a todo momento você é vigiado. Todo Tem momento. pessoas boas que vão lá ajudar e tem pessoas também más, Mal intencionada, que vão né? mais intencionadas para ver se é isso mesmo, vai criticar. É que a gente tem que entender também que no mundo que a gente está hoje, os pais eles ficam desconfiados, cismados, E né? tem que ter isso. Porque não é normal, é comum a gente achar uma pessoa que se dispõe a fazer um projeto assim de graça. Então, às vezes, a pessoa sempre acha que tem alguma coisa por trás. Né? sempre- Ou alguma questão financeira, está fazendo porque está ganhando alguma coisa, ou tem essa questão da pedofilia que é muito complicado de lidar. Então, os pais têm essa desconfiança e eles têm razão. Então, por isso que a gente tem que estar disposto também a saber entender os lados. Sim. Né? Então, é o que você falou, quando você faz com carinho, porque você gosta daquilo ali, com vontade, você vai se colocar no lugar do pai também. Porque quando você faz só por obrigação, por fazer, ou porque por alguma questão de status, ou para receber alguma coisa em troca, você não vai entender esse lado. E não vai nem Né? tipo, dar Você vai continuidade, Não, né? vai, não Nunca. vai Vai durar conseguir dar muito, primeiro que não continuidade, vai é. durar, porque você não vai aguentar Sim. esse peso, essa responsabilidade que os pais vão impor. E eles têm. E Ele- cobra, É filho Os dele, né? pais é cobram. filho É o dele, filho não dele, vai tá deixar ali. em qualquer lugar. Então por a isso gente que- tem que saber entender esses dois lados aí. É por isso que eu consigo defender também em questão de direção de clube de desbravadores, né? No meu tempo foi a gente foi preparado a ter um jogo de cintura, vamos dizer assim, a saber lidar com a situação, né? Nos meus 16 anos eu já era conselheiro associado, eu não era Exato. conselheiro. Você estava ali do lado do conselheiro, Pra vendo como aprender funcionam as ainda. coisas. Já pegar um macete Pegar de um como é. macete. Então foi aí que isso eu acho assim, que se os clubes ainda fizerem isso, vai ajudar muito a informação da direção Uhum. do seu clube. Se você, na sua unidade, você hoje é um cara que é um conselheiro, aí você chega lá e fala assim, gente, vamos dividir aqui, você vai ser o meu conselheiro associado, você vai ser meu capitão, você vai ser meu capelão e você vai ser meu tesoureiro. Definir cargos dentro da unidade vai ajudar com que quando essas pessoas forem para a direção, já vai saber ter como como funciona. saber, exatamente, ela vai falar assim, não, isso aqui eu fiz na minha unidade, com o meu conselheiro, isso aqui eu sei fazer, entendeu? Tanto que existem pessoas, desculpa lá, tipo que tem várias pessoas no clube que eu conheço, que tem o perfil de ser tesoureiro, tem o perfil de ser capitão, porque aprendeu antes. Uhum. Que aprendeu Entendeu? quando era pequeno. Exatamente, então isso é Então, isso o legal do importante. clube de desbravador é que a gente vê que a estrutura que ele tem é um clube que é bem estruturado. Bem estruturado, Né? pra Por mais tudo, que né? às vezes a gente fale em algumas coisas, não Sim. funciona 100%, tudo, Sim. mas a gente vê que tem estrutura. E é o que você falou, a gente tem essa hierarquia que a gente consegue obedecer. E as Sim. crianças elas vão aprendendo Vão aprendendo. desde sempre. É. Então, o clube de desbravador, resumidamente, talvez algumas pessoas não sabem, ele não é uma coisa que é jogado lá, põe um monte de criança lá Vai lá de e domingo. faz. Essa Não, brincadeira tem hoje é essa aqui, não. Isso, Não tem é, não é só organização, isso. tem regras, tem É, exato. hierarquia, é tudo bem organizado. Porque a igreja adventista, ela é organizada. Sim, então, bastante. a gente, bastante. É assim. mesmo que em E alguns nos momentos cobra, a né? gente peque em algumas situações, porque é mas ser humano. sim, É. É assim, ó, vamos lá. Qual o objetivo do clube? salvar Salvar do do pecado. pecado. do serviço. Guiar no serviço. Você já começa pela aí. Já tem um objetivo, Sim. que é tirar a pessoa do erro e trazer para a luz. É salvar a pessoa, trazer para Jesus, para que ela tenha uma oportunidade de vida, certo? O Clube de Desbravador ele trabalha em 3 áreas: física, mental e espiritual. Física, mental e espiritual. Sim. Então, o símbolo do desbravador, tudo Até o tem símbolo, né? do desbravador, Tem um tem um significado. significado. É. a espada tem um significado, O o escudo tem um escudo, significado, o as triângulo tem um cores. significado, as cores têm um significado. Então, o Clube do Desbravador é organizado. É. Nada foi feito de qualquer Nada jeito, foi feito né? por acaso. Planejado. Então, o Clube do Desbravador trabalha nas 3 áreas: física, mental e Espiritual. espiritual. Fora os que ela agregam a mais desses 3 Exato. princípios, Uhum. né? Tipo, dessas 3 bases. Claro, as coisas que já vem agregando Exato. daí. É tanto que a gente tem aqui, As As especialidades. especialidades. por exemplo, você tem um menino na rua. Hoje em dia, os meninos fazem o quê?
joga a bola, solta a pipa. E Free Fire, né? Solta a pipa. É, Especialidade de pipa. sim. Como fazer a pipa, soltar, qual a melhor linha. Free Fire hoje, eu creio que deve ter especialidade de Free Fire hoje. Talvez com modernização. Um game, não? É um game, então de é game. um game, De é. game, exatamente. Né, É no bem caso, provável, né, cara? Né? É game, bem é isso mesmo. A gente vai se atualizar. Natação. verdade. Natação, tem especialidade de Nossa, natação. natação. Então, assim, hoje, o Clube Zelador trabalha em todas essas áreas. Por exemplo, hoje você pode pegar, deixa eu ver aqui uma especialidade que a gente Arte de contar a história cristã. Arte de contar a história cristã. Muito boa. Deixa eu ver uma especialidade assim que a gente possa fazer. Que você faça uma criança, que a criança faz em casa. Pronto. Especialidade de fazer sabão. Sabão. A criança dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. As sementes, Tarefas domésticas. dá pra fazer em casa. Por exemplo, menino que gosta de cachorro, dá pra fazer especialidade de Ele vai cães. saber a raça. Pra que serve, Como cuidar. qual tipo de cachorro, Sim. qual a ração. Exato. Tudo isso dá pra saber. É verdade. Então, assim, o clube hoje ele é muito amplo. Ele trabalha em todas essas áreas que você imaginar. O clube hoje tem suporte para é isso. uma estrutura grande, né? Por exemplo, o camarada ele gosta de computação. Nossa, Tem especialidade de computação. tem. Tem 1, 2, tem avançado. Então, tudo isso ele dá pra fazer. Ele já faz um curso de computação. Já vira um profissional Já na vira área. profissional na área. Já vira um profissional Aqui, na área. essas especialidades aqui, ó, vermelhas, elas são especialidades profissionais. Profissionais. Por exemplo, você tem aqui de pintura interna, pintura externa. Então, tudo isso dá pra fazer. Tirogravura, tudo isso você tem. E no clube tem isso. Quando você é pedreiro, que eu esqueci o nome da especialidade que dão exatamente. O nome científico, como se O dizer nome assim, científico da especialidade. Dessa eu também não lembro. Entendeu? Então, assim, todas elas especialidades têm isso no clube. Tudo que você faz hoje tem no clube hoje. Então, assim, o clube, ele trabalha nas 3 áreas que a gente precisa. Então, o clube, ele é organizado. Ele não foi feito por acaso. Ele não é criado. Entendeu? Então, o clube, ele é muito bom. Se tiver um filho de 10 a 15 anos, leve para o clube. É Só isso uma aí. dica. Só uma dica, né? Vou- Não, era só uma dica que ele tinha falado. Leve para o clube Então, desbravador. Anderson, então, pra gente finalizar aqui, né, que foi Muito bom A hoje. prosa foi muito boa. bom, bastante coisa a gente aprendeu aqui. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Anderson pela presença, por Disponha. estar aqui. Primeiro a gente começou assim, mas se deixar a gente vai até amanhã até aqui amanhã. conversando. Mas eu gostaria que você falasse alguma coisa, encerrasse aqui pra gente, o que você tem a dizer pra quem tá assistindo a gente. É o que eu usei, foi o que eu aprendi. É o que eu deixo para todos os clubes desbravadores. Que use o objetivo do clube, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Tem várias outras coisas do clube que você pode usar, que você pode fazer, que você pode se inspirar. Mas para um diretor, para o pessoal principalmente trabalhar na direção, foque nas crianças, foque nos meninos, nas meninas, para salvar elas, levar aos pés de Jesus. Que eu creio que esse tem que ser o objetivo do clube sempre, salvar do pecado e guiar no serviço. Que eu digo para vocês que se o clube cumprir com esse papel aqui na terra, todos os clubes, todas as famílias, irá ter representante no céu, irá ter famílias no céu, irá tirar crianças das ruas, irá pôr objetivo para as crianças de ser um cidadão, de amanhã depois ter uma carreira, ter uma vida, ter um futuro diferente. Então eu deixo para vocês hoje, para nós, para que possamos ser resgatados, para estarmos nas mansões celestiais hoje com Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, minha galera, meu povo lindo, né? Foi mais um episódio. Infelizmente, Tá acabando. infelizmente está acabando, mas não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, que os seus comentários a nossa direção aqui, até a gente mesmo para ler, para analisar. Inclusive, muito obrigado a galera que comentou aí, muito obrigado mesmo. E é isso. Da próxima a gente vamos estar aí, né, com outro convidado, né? Se inscrever no Se canal. inscreva no canal. Se inscreve no canal. Por favor, se inscreve no nosso canal. Curte, se Se inscreve. inscreve, comenta, compartilha, Compartilha. né? Faz tudo o que você quiser aí e vamos que vamos.
Fala o nome da rede aí pra gente botar aqui. Clubecast. Sim, Clubecast Canaã, né? A Clubecast gente não pode Canaã. esquecer, gente, Instagram, nosso WhatsApp. É o mesmo. arroba. É o Clubecast mesmo, Canaã Clubecast pra tudo, Canaã, né? tanto pro YouTube. nosso podcast, quanto pro Insta Instagram. também, né? Facebook. Clube Retificando aqui. Instagram é só Clube Canaã. Clube Canaã, né? Ah, tá. Pronto. É porque quando eu falo aqui, tipo, as pessoas vêm me perguntar, eu falo, gente, vai lá e pesquisa Clube Canaã. Porque já é automático no Vai Insta, aparecer né? tudo. Já vai aparece aparecer tudo lá. Mas aí, como A fica direção mais deixa fácil? aqui bonitinho pra É, gente. a gente Ficar mais coloca fácil. Vai estar aqui embaixo na Vai tá aqui descrição. embaixo. Aqui, ó. Eu sempre quis Vai tá fazer aqui isso embaixo aí. na Ó. descrição. Vai estar aqui embaixo, tá, gente? Vai estar aqui embaixo. Sempre quis fazer isso também, né? É, né, velho? A Você gente olha na sempre quis televisão, dizer, né? Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. Escreve Aqui. aqui. Acesse nosso QR Code aqui. Desse lado da tela aqui. Qual é o lado? Escreve É esse lá. aqui, esse lado. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. E até a A próxima, gente vai tá? orar pra encerrar? Vamos orar. Vamos orar. Você orou no começo? Tô orando comigo. Você ora no final? O convidado ora. Convidadora. Coisa boa. Ora. Não. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso que estás conosco, muito obrigado, Senhor Jesus. Que esse Clube Canaã possa salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. Para que a gente possa estar sempre, ó Deus, sendo guiado por Ti. Muito obrigado por essa oportunidade de vir falar de Ti. Que o Senhor possa acender a nossa chama, para que possamos estar Te servindo e Te louvando de todo o nosso coração. Amém. Que o Senhor possa me resgatar, Senhor Jesus. Tu sabe o Amém, desejo Por favor. que eu tenho no coração. E abençoe as pessoas que estão fora também, Por favor. para que elas possam vir, para que elas possam estar contigo cada dia mais. E que esse clube possa crescer em estatura e graça, Amém, Senhor. em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Até a Até próxima, a tá? próxima. Beijo. Um beijo do magro.